Dae-chai, um funcionário de escritório de 38 anos, acabou escolhendo as piores habilidades de Rank F, mas de alguma forma se tornou o jogador mais poderoso de todo o jogo. Na sua vida diária, ele trabalhava duro apenas para sobreviver. Mas em vez de buscar uma carreira melhor, ele decidiu mergulhar num novo jogo de realidade virtual. Ele se via como um velho acabado, mas dentro do jogo, tudo mudava. Ele se sentia jovem de novo, capaz de feitos incríveis que a vida real nunca o tinha deixado experimentar. Ele escolheu nomear seu personagem de Earth e o projetou para parecer completamente simples e comum. Se destacar não era seu objetivo, ele não era o tipo de pessoa que queria ser o centro das atenções. Como tinha trabalho e responsabilidades, jogar o dia todo não era uma opção. Isso significava que ele só podia fazer login por umas 2 ou 3 horas por dia. Preocupado em incomodar outros jogadores se formasse um time, por essa razão ele preferia jogar sozinho. Ao selecionar habilidades especiais para seu personagem, ele intencionalmente escolheu as mais fracas, aquelas que tiveram um desempenho ruim durante a fase de testes do jogo. O raciocínio dele era simples. Ao escolher essas opções de baixo poder, os jogadores hardcore não se dariam ao trabalho de prestar atenção nele. Assim, ele poderia aproveitar o jogo no seu próprio ritmo tranquilo, sem nenhuma pressão. Por exemplo, ele selecionou uma chamada Medicina, que acabou sendo quase inútil, já que poções de cura eram baratas e facilmente disponíveis com NPCs. Depois havia o Chute, uma habilidade básica sem combos chamativos ou golpes finais, tornando impossível derrubar inimigos num único ataque. E não vamos esquecer as habilidades de arco que ele escolheu, que era tão imprecisa que mal acertava o alvo. Ele também experimentou a habilidade Furtividade, mas ela drenava os pontos de magia do seu personagem muito rápido. Além disso, no momento em que ele se movia, os inimigos podiam detectá-lo quase instantaneamente, definitivamente não era ideal para escapar de criaturas perigosas. E por fim, havia a habilidade de Habilidades Físicas Aprimoradas. Ela prometia pequenos aumentos na velocidade de corrida, manuseio de armas e criação. Só que a melhoria real era tão minúscula que mal fazia diferença. Se um jogador quer se tornar poderoso, ele obviamente deveria selecionar habilidades mais únicas e especializadas. Com suas escolhas questionáveis, Earth pode ter acidentalmente criado o personagem mais fraco da história dos jogos, mas era exatamente assim que ele preferia. Ao montar seu personagem com habilidades decepcionantes, outros jogadores o deixavam em paz, permitindo que ele aproveitasse o jogo no seu próprio ritmo, exatamente como ele gostava. Ele finalmente fez login num jogo chamado One More Free Life Online. O nome vinha da ideia de que os jogadores podiam viver uma vida totalmente nova sem a pressão de derrotar um chefe final. Eles eram livres para batalhar monstros, criar equipamentos incríveis ou simplesmente relaxar e conversar com outros. Era o jogo perfeito para quem se sentia insatisfeito com suas vidas no mundo real. No dia do lançamento, o jogo estava lotado de jogadores por toda parte. Uma garota se aproximou de Earth aleatoriamente e tentou vender-lhe alguns equipamentos. Mas bem naquele momento, um grupo de heróis voltou da batalha, e Earth notou que nenhum deles era arqueiro. Do nada, um cara vestido numa armadura de cavaleiro brilhante começou a zombar dele. Earth não pôde deixar de sentir que essa era uma maneira bem horrível de começar seu primeiro dia no jogo. O cara chamou o boss de inútil e zombou de Earth por ser estranho. Ele chegou ao ponto de humilhar Earth, fazendo-o lamber o chão. Earth se sentiu completamente miserável, e só então o idiota finalmente foi embora. Parece que arqueiros não são muito queridos por outros jogadores. Mas, sinceramente, Earth não se importava nem um pouco. Mais tarde, no salão de treinamento, Earth se animou vendo outros jogadores praticarem e decidiu tentar ele mesmo. Infelizmente, a única coisa que ele consegue acertar é o chão. Não demora muito para ele perceber que suas habilidades de arco e flecha são terríveis. Ainda assim, ele se recusa a desistir e continua praticando, mesmo que pareça inútil. Ele acaba errando o alvo completamente e acertando todo o resto, percebendo que é ainda pior do que imaginava. Depois de disparar 100 flechas, ele finalmente alcança o nível 5 e celebra a pequena vitória. Curioso, ele testa suas habilidades de chute e nota que elas ficaram mais fortes. Ele também tenta usar seu feitiço de vento, e para sua surpresa, é muito mais preciso que seu arco e flecha. Equipado apenas com o mínimo de habilidades para sobreviver, Earth se aventura no campo, apenas para encontrar um caos completo graças à enxurrada de novos jogadores. Agora, o plano dele é coletar ervas. Mas há um problema. Ninguém consegue identificar o que pegou. Ele tenta avaliar as ervas, mas falha repetidamente, uma tentativa após a outra. Eventualmente, ele consegue subir o nível de suas habilidades médicas. É quando ele descobre que uma das ervas que coletou é extremamente perigosa. Ela pode de fato parar a respiração de uma pessoa e matá-la se for ingerida. Earth fica bem chateado que os desenvolvedores incluíram uma planta tão letal numa zona de iniciantes, mas pelo menos ele está grato por ter aprendido a avaliar itens a tempo. Em seguida, ele compra um kit de criação de medicina para iniciantes e tenta fazer poções. Surpreendentemente, ele consegue criar uma poção de cura padrão, e depois a segue com um antídoto de cura. Ele logo percebe que uma vez que ele cria algo, o jogo permite que ele produza mais do mesmo item com facilidade. Earth se lembra que poções podem ser compradas baratas de NPCs, então ele se preocupa que ninguém se interesse pelas suas feitas à mão. Ainda assim, sua habilidade de medicina atinge o nível 7 e com esse impulso, Earth decide que é hora de sair para caçar.
Felizmente a área não estava lotada, então Earth conseguiu ser o primeiro a atacar um coelho chifre. Sabendo que arcos tinham uma taxa de disparo lenta, ele entendeu que acertar o primeiro tiro era crucial. Mas ele errou, e o coelho chifre ficou enfurecido. Agindo rápido, Earth disparou uma flecha que atingiu a pata da criatura. Depois seguiu com uma joelhada no estômago. Para finalizar, ele deu um chute no coelho chifre, mandando-o pelos ares. Earth percebeu que era melhor chutando do que atirando flechas. Bem naquele momento, duas pessoas apareceram para cumprimentá-lo. Um era um cara chamado Chewie, que não conseguiu conter o riso depois que o coelho chifre soltou um som tão estranho. Ele disse algo sobre humor ser justiça, o que deixou Earth se perguntando se ele era algum tipo de comediante. O nome da garota era Millie, e eles perguntaram se podiam enviar pedidos de amizade para Earth. Chewie ficou todo animado quando Earth disse sim, falando sobre como eles poderiam se tornar uma dupla de comédia de primeira. Eles se afastaram, e Earth voltou a ganhar mais experiência. No entanto, ele rapidamente notou que os coelhos chifre eram surpreendentemente espertos. Não importava o quão silenciosamente ele tentasse se aproximar, eles sempre o avistavam. Seu feitiço de vento conseguiu derrubar um dos coelhos chifre menores, mas ele estava ansioso para testar seu feitiço de furtividade para emboscar outro. Realmente funcionou. Earth percebeu que, embora seu arco geralmente errasse o alvo, combiná-lo com seu feitiço de furtividade o tornava surpreendentemente poderoso. Depois de um tempo, ele decidiu sair do jogo. Ele sabia que os jogadores hardcore estariam grindando a noite toda, mas ele tinha trabalho no dia seguinte. Na manhã seguinte, Earth comeu um pão com gosto horrível no café da manhã e decidiu cozinhar suas próprias refeições. Ele temperou um bife para tentar deixá-lo delicioso, mas rapidamente percebeu que não sabia muito bem o que estava fazendo. Sua primeira tentativa saiu terrivelmente, marcando apenas 2 pontos. Não desistindo, ele ajustou a receita, e a segunda tentativa ficou ótima. Ainda assim, ele não estava satisfeito, queria torná-la ainda melhor. Explorando seu chefe interior, os cheiros de dar água na boca da culinária de Earth começaram a atrair jogadores de todos os lados. Quando ele finalmente completou o prato, ele marcou 7 pontos. Mas antes que pudesse saboreá-lo, uma multidão se formou, todos implorando por um pedaço. Não querendo distribuir de graça, ele estabeleceu um preço alto, e ficou chocado quando as pessoas realmente estavam dispostas a pagar por aquilo. Ele acabou passando a noite inteira cozinhando, o que elevou seu nível de culinária para 20, e até desbloqueou uma habilidade que o permitia cozinhar mais rápido. Mais tarde, Earth decidiu tentar criar um arco. Como arcos não tinham alta demanda, a maioria dos arqueiros geralmente tinha que fazer os seus próprios. Sua primeira tentativa foi bem simples, apenas um design básico, ganhando uma pontuação baixa de 3 e um poder de ataque de apenas 4. Mas seu segundo arco saiu muito melhor. Ele usou 3 peças de madeira desta vez, lixando-as cuidadosamente para que se encaixassem perfeitamente. O resultado foi uma enorme melhoria, ostentando um poder de ataque de 12. Earth finalmente deu um upgrade na sua aparência super simples, com uma armadura estilosa. Depois de verificar suas estatísticas, ele ficou agradavelmente surpreso com as melhorias significativas que havia feito. No entanto, ele notou que seus fundos estavam acabando. Para testar o mercado, ele colocou um pouco de comida e uma poção de cura sabor uva numa máquina de venda, esperando que alguém as comprasse. Mais tarde, testemunhamos Earth alcançando um progresso massivo. Derrubar feras seriamente poderosas ficou muito mais fácil, graças ao seu arco feito à mão e habilidades aprimoradas. Quando ele voltou à máquina de venda, descobriu um monte de bilhetes de pessoas que apreciavam seus produtos. As coisas estavam indo ainda melhor do que ele esperava. Mas de repente, tudo mudou. Um novo sistema atacou a todos, forçando-os a correr de volta para a cidade. O caos se instalou enquanto os jogadores procuravam alguém com habilidades de cura, implorando desesperadamente por poções. Earth ficou confuso a princípio, pensando que eles poderiam simplesmente conseguir poções dos NPCs do jogo. Mas Shrilly disse que os NPCs estavam alegando que estavam sem estoque. Isso significava problemas para Earth, já que ele percebeu que todos agora iriam correr para sua máquina de venda pelas poções que ele tinha estocado. Antes que ele pudesse sequer respirar, os jogadores já estavam implorando por poções. Então, Earth rapidamente decidiu limitar a quantidade que cada pessoa podia comprar e aumentar o preço significativamente. Para sua surpresa, todos aceitaram o preço alto sem protestar. Os bilhetes gentis na máquina de venda foram logo substituídos por mensagens impacientes pedindo para Earth se apressar. Felizmente, seus amigos vieram ajudar. Sway controlou a multidão enquanto Millie se ofereceu para cuidar dos pagamentos. Mas depois de um tempo, Earth ficou sem ervas e não pôde produzir mais poções. Então a multidão concordou em voltar no dia seguinte. Então o cavaleiro chamativo de antes apareceu e insistiu que Earth entregasse todas as poções. Quando Earth recusou, o cavaleiro o ameaçou, mas desta vez Earth não recuou e disse ao cavaleiro que os moradores da cidade eram os que realmente precisavam das poções. Ele insistiu que o cavaleiro esperasse sua vez como todo mundo, mas em vez disso, o cavaleiro tentou suborná-lo. Earth o avisou para não seguir esse caminho, dizendo que os NPCs do jogo poderiam parar de vender armas e armaduras, forçando-os a depender dos artesãos. O cavaleiro precisaria aprender a trabalhar com outros jogadores, mas ele não se importou, então desafiou Earth para um duelo. Sway pediu para Earth não aceitar, mas Earth se recusou a deixar que alguém intimidasse os outros. Então, Earth aceitou o desafio e planejou usar a arrogância do cavaleiro contra ele para encontrar uma fraqueza. O cavaleiro chamativo lançou um forte ataque inicial, mas Earth o desviou sem esforço. Ele rapidamente identificou um ponto vulnerável e atirou uma flecha direto no pescoço dele.
O cavaleiro ficou atordoado e Earth foi oficialmente declarado o vencedor. Earth ficou feliz por ter vencido e garantiu a todos que reabasteceria as poções até o dia seguinte. Então ele saiu do jogo, sentindo que o dia tinha corrido bem e pensando que aqueles bandidos poderiam acabar desistindo do jogo. Vários dias se passaram desde o incidente das poções desaparecidas e o jogo passou por uma mudança significativa. Earth notou que entender como usar medicina havia se tornado crucial. Caiu a ficha para todos que até os NPCs poderiam esgotar seus suprimentos, o que os levou a considerar estudar medicina. Earth voltou ao jogo e agradeceu a Ku pelo convite para a guilda. Ku então apresentou o resto da equipe, começando com um cara imponente chamado Rage, que empunhava um machado de uma mão e um escudo, prometendo atrair a atenção dos inimigos para si. Em seguida, Nora, uma garota que disse ser especialista em combate corpo a corpo com espadas curtas. Finalmente havia Casamine, que era incrivelmente habilidoso com uma espada. Earth tentou se apresentar, mas os outros o interromperam, todos falando animadamente sobre como ele era forte depois de seu duelo com o Cavaleiro Brilhante. Ele não queria a atenção, especialmente porque tinha acabado de dar uma lição num bandido. Ao observar a equipe, Earth percebeu que a formação deles estava um pouco desequilibrada. 4 lutadores corpo a corpo, um mago e um arqueiro. No entanto, Sway esclareceu que Millie podia usar vários tipos de magia e Nora também era capaz de magia de cura. Sway anunciou que a primeira missão deles era derrotar um urso selvagem. O resto da equipe estava animado e cheio de confiança, embora Earth não conseguisse entender por que estavam tão seguros de si. Sway disse a Earth que todos estavam contando com ele para liderar a equipe. Earth admitiu que nunca havia encontrado um urso selvagem antes, mas tinha ouvido que eram incrivelmente rápidos, inteligentes e difíceis de derrubar. Ainda assim, Jay ignorou suas preocupações e prometeu que Earth cozinharia algo saboroso para o grupo assim que a missão terminasse. Enquanto os outros partiram ansiosamente, Earth não estava tão entusiasmado. Eles logo avistaram um grupo de ursos selvagens. Então a equipe escolheu um que todos pudessem atacar juntos. Os outros começaram a ver o quão útil era a possibilidade de visão de longo alcance de Earth, percebendo que ele trazia valor real para o grupo. Millie lançou um buff em Chu, e eles bolaram um plano para atrair um urso para longe do grupo. Usando sua habilidade de furtividade, Earth atirou uma flecha na nuca do urso, mas ele não tinha pensado no que fazer quando ele ficasse bravo. Felizmente, Rage, agindo como o tanque, rapidamente interveio para atrair a atenção do urso. Earth explica que monstros têm algo chamado agro, que basicamente mostra em quem eles estão focados em atacar. Como Rage tem alta defesa, seu trabalho é manter o urso bravo com ele. E Earth se esconde nos arbustos para atacar de longe, enquanto Millie foca em curar Rage, e Nora entra para causar algum dano. A equipe lança seu ataque, mas logo percebe que a pele do urso é extremamente resistente. Millie então lança um feitiço de fogo para distrair o urso, e funciona, atraindo sua atenção de volta para Rage. A batalha começa a ficar intensa, e Sway começa a perceber que eles podem ter subestimado o urso. Vendo as coisas piorarem, Earth sabe que precisa agir rápido. Confiando em seus 38 anos de experiência de vida, ele assume um risco ousado e mira uma flecha entre os olhos do urso, supondo que seja um ponto fraco. A princípio parece que funcionou, mas acaba que não. E agora todos estão questionando se estão em sérios apuros. O urso ainda tem muita vida sobrando. Sem outras opções, Earth faz sua jogada. A equipe está preocupada com a segurança dele, mas ele avança mesmo assim, usando um feitiço que aprendeu no nível 15 de magia do vento. Ele aumenta sua velocidade por 10 segundos, dando-lhe a chance de cravar sua flecha mais fundo no crânio do urso. Millie segue com um poderoso feitiço de fogo, e juntos eles finalmente derrubam a fera. Depois, todos percebem que a luta foi muito mais difícil do que esperavam. Após a batalha, Earth cozinha uma refeição para a equipe e todos ficam impressionados com o quão deliciosa ela é. Eles perguntam se fazer comida tão boa custa muito, mas Earth lhes diz que não. O verdadeiro problema é que as receitas não estão disponíveis para compra, já que os artesãos seguem uma regra não dita de não as compartilhar ou trocar. Uma razão pela qual trocar receitas não é prático é que criá-las exige uma quantidade significativa de tempo e dinheiro. Outro fator é que, mesmo quando duas pessoas seguem a mesma receita, os resultados podem acabar sendo completamente diferentes. As receitas representam o esforço e a criatividade dedicados a elas por seus criadores. Embora você possa replicar as instruções, duplicar o mesmo nível de qualidade é impossível. Sway acha que Earth deveria sempre cozinhar para eles por um preço baixo. E todos concordam, mesmo que Earth não queira de verdade. Mas eles não o ouvem, todos pedem para ser amigos, e a primeira aventura de Earth com o grupo vai bem. Algum tempo depois, Earth saiu para caçar monstros, mas as coisas rapidamente deram errado. Depois de derrubar um monstro sozinho, ele ficou super confiante e se aventurou na floresta sozinho. Ele atacou uma formiga, mas sua flecha não a machucou em nada. Então a formiga chamou reforços. Earth tentou chutá-la na cabeça, apenas para descobrir que ela podia refletir dano. Paralisado pelo contra-ataque da formiga, Earth se viu em sérios apuros enquanto o enxame se aproximava, pronto para fazê-lo pagar por seu erro. Depois de morrer, Earth recebeu uma penalidade e foi enviado de volta para a cidade. Ele admitiu que foi culpa dele por ser super confiante e resolveu melhorar na próxima vez. Pouco depois, todos os jogadores receberam uma notificação sobre uma grande atualização chamada Baile das Fadas.
ela introduziria novas habilidades e itens para artesãos, junto com fadas para apoiá-los em suas jornadas. Percebendo que outros jogadores também estariam subindo de nível, Earth sabia que não podia se dar ao luxo de ficar para trás, recebendo mais penalidades de morte. Mais tarde, vemos Earth se esforçando muito para se recuperar de sua pesada penalidade e aprendendo a se tornar um ferreiro. Determinado a não repetir seus erros passados, ele decide criar uma ponta de flecha capaz de perfurar o exoesqueleto resistente da formiga. Ele coleta dois tipos de ferro, ferro comum para perfuração e ferro ultra puro para dano de impacto. Ele então anexa uma ponta de metal a uma haste de madeira, criando uma flecha de ferro com 7 pontos de ataque. Depois disso, ele forja uma ponta de flecha estilo massa, projetada especificamente para esmagar. Earth tem certeza de que encontrará mais inimigos que podem refletir dano, e chutar não o permite usar uma arma. Então, ele adiciona pequenos espinhos na parte inferior de suas botas, e uma lâmina na lateral para resolver ambos os problemas. Embora seja um protótipo, é útil, dando-lhe 12 pontos de ataque e 2 de defesa extra, mas ele quer testá-lo e melhorá-lo. Alguns caras rudes se aproximam e começam a zombar de suas botas, brincando se eram calçados ou armas. Earth respondeu com confiança que eram ambos, deixando os caras envergonhados, já que tudo o que podiam fazer era bancar os durões. Depois, Earth passa numa loja para pegar algumas cordas de arco. A garota que trabalha lá nota suas botas incomuns e fica um pouco nervosa quando ele menciona que as usará para lutar contra formigas. Ela fica surpresa, não tinha ideia de que ele era mais do que apenas um chefe. Sobre seu arco, Earth compartilha que atingiu o nível 30 de arco e flecha, e agora precisa escolher uma especialização. Ele recebe 3 opções: arco curto, arco longo e arco de caça. Arcos curtos são fáceis de manusear, mas têm alcance limitado, o que não o agrada, já que ele não é um lutador de combate próximo. Arcos longos oferecem grande alcance e poder, mas demoram muito para atirar, tornando-os impraticáveis para jogar sozinho. No final, ele escolhe o arco de caça, que combina com o alcance e o poder do seu antigo, mas vem com habilidades mais fortes. Earth começa a criar um novo arco e escolhe um design que o agrada. Quando o ferreiro Blacks nota no que ele está trabalhando, fica surpreso, nunca tinha visto um arco assim antes. Earth completa a arma única, nomeando-a de X-Bow, e ela ostenta 32 pontos de ataque. Ao contrário do seu arco anterior, este exige mais força para ser puxado, mas a sensação é incrível e ele tem um impacto muito mais forte. Sentindo-se um pouco nostálgico, Earth agradece ao seu arco antigo por tê-lo servido bem. Então rapidamente muda de marcha, ansioso para testar sua nova criação. No dia seguinte, ele retorna à floresta determinado a se vingar. Ele avista uma formiga solitária e a atinge com sua flecha esmagadora. A formiga tenta refletir o dano, mas Earth a derruba com sua flecha pontiaguda. Ainda assim, isso não é o bastante para satisfazê-lo. Querendo se sentir melhor, ele entra em fúria, derrubando o máximo de formigas que consegue. Por fim, ele se ergue orgulhoso diante da pilha de formigas derrotadas, declarando sua vitória. No entanto, parece que sua sede de vingança ainda não acabou. Earth leva as carcaças das formigas de volta à cidade, planejando criar uma nova armadura com elas. Enquanto trabalha, a notícia do início do baile das fadas se espalha, e ele avista um cristal. Sendo um arqueiro, ele sonha em formar um pacto com uma fada do vento. Com esperança no coração, ele inicia o ritual. O cristal treme, apenas para se estilhaçar momentos depois. Seu coração se parte junto com ele. Mais tarde, Earth conversa com Sway, e conta como seu ritual de fada não deu certo. Enquanto todos os outros tiveram sucesso, eles o animam, e dizem para não perder a esperança. Mencionam que ainda há uma chance na segunda metade do evento, e como o item quebrado não sumiu, ele pode tentar de novo. Sway se sente aliviado por pelo menos um problema ter sido resolvido, mas não consegue deixar de se perguntar por que todas as fadas parecem tão estranhamente atraídas por Earth. Mais tarde, Earth está apenas relaxando na sombra quando uma pequena partícula brilhante flutua em sua direção. Ele se levanta e nota como as fadas têm sido excepcionalmente gentis com ele ultimamente. Gentilmente, ele deixa a fada pousar em seu dedo e se desculpa por não poder fazer um contrato, pois seu cristal ainda está quebrado. A pequena fada começa a brincar com o cristal danificado, levando Earth a abrir sua janela de status e dar uma olhada. Ele percebe que seus níveis de habilidade aumentaram, dando-lhe a opção de usar 3 pontos de XP para se especializar em uma nova habilidade. Sem hesitar, ele aceita a troca, pensando que dominar uma nova habilidade poderia abrir um novo estilo de combate para ele. Ansioso para testá-la, ele decide usar a nova habilidade em sua primeira masmorra. Ele se aventura na caverna escura, relembrando como costumava fazer o mesmo quando criança. Graças às suas habilidades atuais, ele consegue evitar pontos perigosos e cheios de armadilhas. Enquanto avança, ele reflete sobre o passado, sentindo uma onda de excitação por explorar na escuridão total. Ele pensou que nunca mais sentiria essa emoção, mas este jogo traz tudo de volta. Logo ele avista algumas luzes vermelhas brilhando na escuridão. É uma aranha, e ela lança um ataque. Earth reage rápido, disparando uma flecha e seguindo com um golpe de cortador de vento. Mas para sua surpresa, a aranha ainda não está caída. Ela ataca novamente, forçando Earth a usar uma de suas novas habilidades, o salto alto. Embora ele acabe batendo a cabeça no teto no ar, ele consegue pousar atrás da aranha.
Agindo rapidamente, ele usa um chicote para arrastar a criatura em sua direção, então a finaliza com um chute poderoso de suas novas botas. Depois que o corpo da aranha desaparece, um estranho brilho roxo aparece, ele percebe que é um grupo de fadas da escuridão e decide segui-las. Elas o levam por um caminho arriscado, mas graças à sua habilidade de centro de gravidade estável, ele consegue manter o equilíbrio e permanecer seguro. Quando ele finalmente chega ao fim da trilha, é pego de surpresa pelo que vê. Uma grande reunião de fadas cercando uma enorme rocha. Curioso, ele se aproxima para investigar, ele move a rocha para o lado e descobre uma porta escondida atrás dela. Ao abri-la, ele avista uma caixa contendo um anel antigo. Como lembrança de suas aventuras, ele decide guardá-lo e expressa sua gratidão às fadas. Bem nesse momento, os Game Masters fazem um novo anúncio. Eles revelam a segunda fase do evento do Baile das Fadas, chamada Torneio de Batalha de Fadas. Sem demora, ele corre de volta para a cidade principal para assistir à transmissão oficial. Os mestres do jogo anunciam que as fadas dos jogadores podem evoluir participando do evento. Para desencadear a evolução, elas devem vencer um número definido de batalhas jogador contra jogador. No entanto, há um porém. Elas não podem lutar contra os mesmos oponentes mais de uma vez. Além disso, os 16 melhores jogadores ganharão uma vaga em um torneio exclusivo com recompensas novas e incríveis. Com esta atualização, os jogadores também podem desbloquear títulos especiais para exibir suas conquistas. No entanto, alguns títulos raros serão concedidos com base no estilo de jogo único de cada jogador. Então vem o anúncio que mais importa para a Earth. Jogadores que falharam em formar um contrato com uma fada, agora terão a chance de reparar seus cristais quebrados participando de batalhas PVP. Não só esses cristais reparados garantirão o sucesso na formação de um novo contrato, mas também há uma grande chance de obter uma fada de rank S. Além disso, o jogo introduzirá um novo sistema onde as fadas terão suas próprias identidades e personalidades. A notícia excita a todos, especialmente Earth. Ainda assim, Earth se preocupa que alguns jogadores possam ir atrás de artesãos que não são habilidosos em batalha. Ele levanta suas preocupações com seu amigo artesão, mas eles o tranquilizam, dizendo que estarão seguros. Eles já concordaram em colocar na lista negra qualquer um que tente pressioná-los a lutar, o que significa que quem os atacar será permanentemente impedido de comprar seus produtos. Earth se sente aliviado sabendo que eles já descobriram uma maneira de se defender. Blex então pergunta se Earth já visitou a nova cidade. Ele continua explicando que Earth pode usar o portal de teletransporte para chegar lá, mas o adverte que uma grande multidão de jogadores PVP intensos se reuniu lá. Blex também menciona que alguns jogadores estão deliberadamente atrasando suas lutas, escolhendo duelar primeiro. Earth considera isso bastante padrão para um jogo e pergunta se Blex planeja desafiar alguém primeiro. Mas Blex está focado apenas em criar novos equipamentos. Earth reconhece que essa é uma maneira válida de se engajar no evento, embora ele permaneça incerto sobre seu próximo passo. Alguns dias depois, o patch mais recente do jogo é lançado, e Earth faz login. Curioso, ele decide explorar o novo sistema de títulos primeiro, mas logo ele percebe que todos ao seu redor estão olhando e sussurrando sobre seu título raro. Ao verificar sua janela de status, ele descobre que seu título é Playboy de Fadas. Para piorar, o título é visível publicamente para todos os jogadores. Ele não pode escondê-lo a menos que participe de uma batalha PVP especial durante o evento. Earth não consegue acreditar que isso está realmente acontecendo. Todos, incluindo o próprio Earth, estão surpresos. Ele acha o título embaraçoso. Um grupo de fadas começa a se aglomerar ao redor dele. Querendo se livrar disso, ele decide entrar em uma batalha. Desesperado, ele chama por alguém para lutar com ele. Nesse momento, uma garota chamada Rona se aproxima e o desafia. Ele explode em lágrimas e a agradece com gratidão. Ela parece reconhecê-lo, embora ele não tenha ideia de quem ela seja. Ela lhe diz que faz parte da Guilda Cor Azul, liderada por Shui, e menciona que é especialista em artes marciais. Ela acrescenta que está interessada em ver as técnicas de chute de Earth. Assim que ele está prestes a aceitar seu pedido de duelo, a fada de Rona de repente voa e pousa em seu ombro. Earth fica intrigado, especialmente porque a fada parece ter sido encantada. Rona fica igualmente surpresa, dizendo que sua fada é normalmente muito tímida. De repente, a fada toca no botão de rejeitar duelo, deixando Earth confuso. Ele assume que Rona mudou de ideia sobre lutar. Rona rapidamente explica que não tem ideia do que sua fada está fazendo. A fada então voa de volta para Earth e começa a se aconchegar nele. A multidão ao redor, confusa, começa a perceber que talvez o título dele não esteja errado, afinal. Earth realmente é um playboy de fadas. Não importa quantos jogadores ele desafie para um duelo, o resultado é sempre o mesmo. As fadas se recusam a deixar acontecer. Rona admite que nunca viu nada parecido antes, enquanto Earth começa a reclamar e xingar os mestres do jogo. Ele volta à sua rotina típica no jogo, que na maioria das vezes envolve não fazer nada produtivo, até que Rona o procura. Ela está procurando conselhos porque sua fada continua rejeitando quase toda a comida que ela oferece. Earth imagina que ela espera que ele possa cozinhar algo que a fada realmente coma. Ela fica surpresa e pergunta como ele descobriu. Acontece que a barraca de comida de Earth agora tem uma fila enorme, já que todos no jogo estão lidando com o mesmo problema.
Curiosa, Rona pergunta como isso aconteceu. Algumas horas antes, alguém tentou alimentar sua fada com pão, mas ela se recusou a comer. O jogador então pediu a Earth para cozinhar algo, graças à sua habilidade culinária. A fada adorou, e a notícia se espalhou rapidamente. Agora os jogadores estão correndo para ele, pedindo grandes quantidades de comida para suas fadas. Ironicamente, Earth sempre tentou ao máximo evitar chamar atenção, mas de alguma forma ele acaba no centro das atenções todas as vezes. No final, Rona apareceu para ajudar na barraca de comida, e eles rapidamente atenderam os clientes. Eles se agradecem pela ajuda, e Earth explica que vai fechar a loja porque as pessoas agora estão começando a fazer comida de fada. Rona pergunta o que ele fará de agora em diante, e ele percebe que esteve tão ocupado que não verificou os novos recursos do patch. Ela então o convida para verificar a nova cidade juntos, e eles se teletransportam para lá. Earth fica bastante impressionado com Nexia, a nova cidade, e eles decidem explorar a zona PVP. Os competidores se enfrentando são um cara acompanhado por um papagaio azul e outro cara com um lobo. Rona percebe algo incomum sobre o lobo quase imediatamente e aponta para Earth. Ele confirma que ela está certa, mas eles decidem continuar assistindo à luta. O cara do papagaio começa lançando magia de vento de fada e logo, ambos os jogadores estão se chocando ferozmente com suas espadas. O duelo é intenso, mas ambos os lutadores parecem habilidosos enquanto bloqueiam os golpes um do outro com maestria. O cara do lobo ganha a vantagem, forçando seu oponente a recuar e comanda seu lobo para lançar um ataque de fogo. Mas o lobo não obedece. O cara o apressa, mas cada ordem é ignorada. Rona e Earth ficam surpresos. Fadas não deveriam desobedecer comandos assim. O papagaio ataca com magia de raio, e seu dono rapidamente finaliza seu oponente com um golpe de espada decisivo. O duelo termina e Rona pergunta se Earth sabe por que a fada lobo ignorou os comandos de seu mestre. Ele afirma que o outro cara é um usuário de fada escrava. Rona fica confusa com o termo, mas Earth explica que é o termo usado para pessoas que abusam de suas fadas. Basicamente, o cara decidiu forçar o lobo a fazer o que ele queria batendo nele. Por isso, o lobo agora se recusa a obedecê-lo. O cara de repente se levanta visivelmente irritado e se prepara para golpear a fada lobo por frustração por não ser obedecido. Earth sente instantaneamente que algo está prestes a dar errado. Rona pergunta o que está acontecendo, e ele explica que uma vez assistiu a um vídeo online sobre um jogador que tratava sua fada como uma escrava. O abuso foi tão severo que o sistema interveio e puniu o jogador, forçando-o a uma batalha contra sua própria fada. Não só a fada aceitou o desafio, como evoluiu para Rank S no meio da luta. No final, o jogador perdeu, e teve seu cristal de contrato retirado. Felizmente, desta vez o cara pareceu perceber o que poderia acontecer e escolheu recuar. Rona admite que não sabia sobre esse tipo de sistema, mas Earth explica que alguns jogos mais antigos usam mecânicas semelhantes. Ele lhe diz que nesses jogos, os pets podiam se rebelar ou até atacar seus donos se recebessem muitos comandos irracionais. Ela acha esse tipo de sistema antiquado, mas Earth aponta que os jogos modernos tendem a ser mais fáceis com os jogadores. Ele suspeita que os mestres do jogo estão querendo moldar este jogo mais como MMO da velha guarda. Ele se despede, mencionando que está prestes a sair do jogo. De volta à realidade, Earth tira seu headset de VR, refletindo sobre como alguns jogadores, como Rona, se importam profundamente com suas fadas, enquanto outros não. No entanto, ele reconhece que cada jogador tem a liberdade de jogar como quiser. Mais tarde, ele faz login novamente no jogo e se concentra na criação de itens. Logo, o usuário de fada escrava se aproxima dele, explicando que queria falar com Earth por causa de seu título único. Earth fica irritado, mas decide ouvir. O jogador admite que quer se reconciliar com sua fada. Sem surpresa, o lobo trata Earth com gentileza. O jogador confessa que está ciente das consequências se continuar maltratando sua fada e implora pelo conselho de Earth. Earth questiona por que o cara foi cruel com o lobo em primeiro lugar. A explicação é simples, o jogador foi enganado pelas mecânicas do jogo e pelas tendências online. Ele tinha visto vídeos de outros abusando de suas fadas ou tratando-as como animais de circo, então ele copiou o comportamento deles. Mas com o novo patch, as fadas ganharam personalidades, e tudo mudou. O lobo parou de ouvi-lo e ele até recorreu a bater nele para forçar a obediência. Agora arrependido, o cara procura Earth novamente para pedir ajuda, até oferecendo-se para pagá-lo. Earth recusa o pagamento, mas diz firmemente para ele parar de tratar o lobo como antes. Em vez disso, ele oferece alguns conselhos, como começar tratando o lobo como um amigo. O cara parece incerto, mas Earth mergulha em conselhos detalhados. Ele sugere batalhar juntos, compartilhar refeições e fazer pausas lado a lado. Ele até sugere se despedir do lobo toda vez que sair do jogo. Com o tempo, isso ajudará o lobo a vê-lo como um amigo e a ficar mais disposto a seguir seus comandos. O cara então pede a Earth para cozinhar algo saboroso para o lobo. Earth rapidamente prepara uma refeição e o cara a oferece ao seu companheiro. Embora hesitante no início, o lobo finalmente aceita a comida. O cara começa a lacrimejar ao perceber que sua fada está gradualmente se aproximando dele. Ele agradece a Earth antes de partir com seu companheiro, mas a troca deles não passou despercebida. Alguém espreitando por perto parece intrigado com a cena. Earth questiona a identidade do estranho e o homem se apresenta como Silver, pedindo uma conversa particular com ele.
Earth concorda em falar com o velho, incerto se ele é um jogador ou um NPC. Dentro da casa, Earth observa que o equipamento, os movimentos e o nível do velho parecem superiores aos seus. Silver se senta e pergunta se Earth já encontrou alguém chamado Glad. Após uma breve pausa, Earth responde que não. Ele menciona rumores de que Glad tem perseguido jogadores com o título de Playboy de fadas. Earth, intrigado, pergunta quem é Glad. Silver revela que Glad costumava fazer parte de sua equipe. Ele era um tanque habilidoso, embora tivesse problemas de comportamento. Earth tem a impressão de que Glad foi expulso do grupo. Silver concorda, acrescentando que Glad se tornou arrogante e começou a menosprezar o resto da equipe. Silver então compartilha que Glad ficou enfurecido após o incidente recente, pois ele foi o único no grupo que falhou em formar um contrato com uma fada. Eventualmente, sua frustração o levou a atacar a todos, o que resultou em sua expulsão do grupo. Silver então chama sua fada, revelando a Earth que ela é uma valquíria da luz de Rank A. Foi por causa dela que Glad constantemente desconsiderava os esforços do velho para ajudá-lo. No entanto, após a atualização mais recente, Glad conseguiu obter um novo cristal de contrato e formou um pacto com a fada raposa da escuridão. Desde aquele momento, ele tem andado por aí emitindo desafios especiais de duelo PVP para outros. Earth se pergunta se Glad está mirando em jogadores porque ainda está amargurado por não ter conseguido uma fada contratada no primeiro evento. Silver avisa que Glad planeja usar o último dia do evento para provar seu poder, e aconselha Earth a ficar alerta. Earth o assegura de que será cauteloso, e com isso Silver parte. Ainda assim, Earth sabe que é arriscado confiar cegamente em uma história unilateral. Mesmo assim, ele atende ao aviso de Silver e decide limitar seu tempo na cidade. No dia seguinte, ele se concentra em batalhar monstros para subir de nível e coletar materiais, embora seu verdadeiro motivo seja evitar desafios de jogadores, já que o combate o mantém em um estado seguro contra duelos. Ele continua caçando ursos para coletar carne e pele, pretendendo usar a pele para criar capas, já que a armadura corporal padrão deixa as costas expostas. De longe, ele acerta um tiro na cabeça de um dos ursos, mas a batalha ainda não acabou. O urso ferido fica enfurecido e avança direto em Earth. Earth ativa sua habilidade Flecha Espelho, produzindo 2 clones que disparam uma flecha a cada. O urso é atingido, e Earth rapidamente usa seu chicote para prendê-lo ao chão. Ele então salta no ar e desfere um chute poderoso no urso. A luta termina a seu favor, e sua habilidade de chute sobe para o nível 50. Earth aprimora seu chute para a carga deslizante, um movimento que lhe permite tanto colidir com inimigos, quanto recuar rapidamente. Satisfeito com a nova habilidade, ele também observa que a interface do jogo foi atualizada, tornando mais fácil acompanhar seu progresso. Com isso resolvido, ele parte para as minas para coletar aço e metal leve, planejando criar novos equipamentos. Enquanto Earth está minerando, ele atinge um minério explosivo. Ele rapidamente avisa os jogadores próximos para se afastarem, pois poderia explodir a qualquer segundo, mas felizmente nada acontece. Os outros riem, explicando que, embora os minérios explosivos sejam basicamente granadas vivas, a maioria dos jogadores os evita por causa de sua imprevisibilidade. Ainda assim, alguns poucos ousados se especializam em usá-los, ganhando o título de mestres da bomba. Depois de coletar seus materiais, Earth vai visitar Blacks, mas algo chama sua atenção no mapa. Sua habilidade de percepção de perigo tem sinalizado algo incomum ultimamente. Uma vez dentro da loja do ferreiro, Blacks imediatamente pergunta se Earth está planejando criar outro item bizarro, e embora pareça uma piada, ele não está longe da verdade. Earth planeja criar uma nova ponta de flecha junto com um chicote de metal. O design da ponta de flecha é inspirado em uma adaga retorcida, tornando-a mais eficaz para rasgar carne. Ele começa moldando um lingote de minério em uma flecha, então tenta torcê-lo. Após várias tentativas falhas, ele rapidamente percebe que é muito mais difícil de trabalhar do que uma ponta de flecha padrão. Embora o processo seja desafiador, esta flecha retorcida possui mais 15 de poder de ataque, juntamente com múltiplas habilidades passivas. Ao impactar, ela inflige uma ferida e desencadeia um efeito de fissura, fazendo com que o inimigo perca a vida continuamente. Enquanto isso, Earth começa a criar seu chicote. Tipicamente, chicotes não são feitos de metal, mas ele conhece um método para forjar um usando metal leve. Este é um metal único e incomum, não apenas leve, mas também surpreendentemente durável. Tudo o que Earth precisa fazer é aquecer e esticar repetidamente o lingote de metal leve até que ele corresponda às dimensões exatas de seu chicote existente. Além disso, ele planeja produzir em massa escamas afiadas e triangulares, semelhantes a peixes, e fixá-las no chicote. Assim que ele termina a ponta de flecha, o sistema o notifica que ela infligirá feridas em qualquer inimigo que atingir. Ele então se dirige a um local diferente, onde pode manusear o minério explosivo com segurança. Ciente do alto risco envolvido em usá-lo, ele decide confiar em suas habilidades medicinais para criar uma versão mais segura para uso. Ele começa a misturar óleo e ervas com o pedaço de minério para controlar sua velocidade de ignição. Após algum esforço, ele consegue criar 3 amostras diferentes de óleo. Para testá-las, ele primeiro joga a garrafa A no chão, nada acontece. Em seguida, ele joga a garrafa B, que desencadeia uma explosão massiva que quase o aniquila, reduzindo sua vida em 80%. Ele percebe que o segundo óleo é muito poderoso e só deve ser usado como um último recurso para derrubar o inimigo junto com ele mesmo.
Por causa disso, ele o nomeia Óleo da Mina do Inferno. Depois de beber uma poção para recuperar sua vida, ele testa a garrafa C. A explosão resultante é menor, mas esse é exatamente o efeito que Earth estava buscando. Ele rapidamente reconhece esta como sua melhor fórmula até agora e a nomeia Óleo Aprimorado. Decidindo que é perfeita para suas necessidades, ele começa a produzir mais dela para usar contra ursos a fim de subir de nível. No campo, ele arremessa o óleo em um trio de ursos e derruba cada um usando uma técnica diferente. Ele restringe um urso com seu novo chicote e o chuta. Elimina outro com uma explosão de magia de vento e acerta um tiro na cabeça com uma flecha no último. Ele examina seu saque e reflete sobre como o óleo simplificou sua caça. No entanto, há uma desvantagem. Depender demais dele poderia atrasar o crescimento de suas habilidades. Nesse momento, o sistema o notifica que sua habilidade de arco de caça atingiu o nível 50, desbloqueando a flecha Gatling. Além disso, sua magia do vento também alcançou o mesmo nível, concedendo-lhe a capacidade de voar. O sistema o notifica que, ao atingir o nível 50 tanto em arco de caça quanto em magia do vento, ele pode fundi-los para desbloquear uma habilidade única, o Aeolian Dust Hunting Bow. Essa habilidade infunde suas flechas com magia do vento, aumentando seu poder. No entanto, dominá-la vem como uma contrapartida. Ele não poderá mais aprender habilidades de nível superior nem em arco de caça, nem em magia do vento. Embora curioso para aprender mais habilidades mágicas, Earth escolhe focar em combinar arcos e vento, pois eles se complementam muito bem. Ele então parte para testar suas novas habilidades. A flecha Gatling permite que ele lance flechas no ar e as dispare rapidamente, uma após a outra. Enquanto isso, sua habilidade de voo o capacita a pular mais alto e planar por um tempo limitado. Ele então retorna à cidade e pede a um artesão para transformar a pele de urso em uma capa de couro. De repente, surge um anúncio em todo o jogo. Os desenvolvedores anunciam que o evento PVP das fadas terminou oficialmente e que estão prestes a revelar os 16 jogadores que se qualificaram para o torneio final. Nesse momento, Sway aparece e diz a Earth que eles provavelmente perderam a chance de se qualificar porque não prestaram atenção ao evento. Os 16 jogadores qualificados são revelados, e Earth percebe que tanto Silver quanto Glad foram selecionados. Eles ostentam as maiores taxas de vitória entre os competidores. Mesmo após sua conversa com o velho, Earth se vê intrigado com a próxima partida deles. Ele não consegue deixar de ansiar por testemunhar a batalha. Algum tempo depois, o torneio começa, atraindo a multidão para a arena. Earth ativa sua habilidade de visão de longa distância e avista vários jogadores compartilhando o mesmo título que ele. À medida que as primeiras partidas se desenrolam, ele fica surpreso com quantos competidores avançaram suas fadas. Observando a força deles, ele percebe que, se tivesse se qualificado, suas chances de vencer qualquer partida seriam de 10% na melhor das hipóteses. No entanto, ele nota algo estranho. A fada vencedora absorve partículas de luz daquela que perde. Ele não tem certeza do que isso significa, mas continua assistindo a todas as partidas até as finais. A última batalha é entre Silver e Glad. Glad, cheio de confiança, diz a Silver para desistir, mas o velho responde calmamente que precisa corrigi-lo. Glad pergunta como, mas Silver responde calmamente que vai derrotá-lo. Assim que a batalha começa, ambos avançam um contra o outro. Glad apara o ataque e revela que está ciente da estratégia de Silver, usando seu machado como distração antes de desequilibrá-lo. Silver recua, e Glad imediatamente lança um ataque agressivo. A luta se intensifica, com ambos os combatentes liberando suas fadas e habilidades um contra o outro. A fada de Silver acerta um golpe em Glad, paralisando-o brevemente. Silver avança para o golpe final, mas Glad evade com uma rajada de magia do vento. Glad contra-ataca e sua raposa desfere o ataque decisivo com uma explosão flamejante. Glad é declarado o campeão do torneio. Mas então algo inesperado ocorre. Seu lobo se transforma em um orbe brilhante antes de evoluir para uma garota raposa. Radiante, Glad ordena que ela o sirva, mas ela recusa. Confuso, ele exige uma explicação, e ela revela que essa transformação foi um teste para escolher o futuro governante das fadas. Ela diz que há uma profecia afirmando que seu líder deve ser poderoso e habilidoso na guerra. Glad permanece confuso, então ela esclarece que as fadas não são naturalmente inclinadas à guerra. É por isso que escolheram aprender combate com humanos. Nessas batalhas, o vencedor herda o conhecimento e a experiência dos derrotados, e o campeão final ascende como o novo governante. Irritado, ele sente que as fadas estão usando os jogadores e depois os abandonando. No entanto, a garota raposa esclarece que a maioria das fadas, na verdade, permanece com seus jogadores. Ela só o está deixando porque o contrato deles chegou ao fim. Basicamente, seu único propósito era ajudá-lo a se vingar do velho. Ela diz que eles nunca se importaram verdadeiramente um com o outro, e é por isso que nunca formaram uma parceria real para alcançar seus objetivos. Ele grita em frustração, mas ela responde calmamente que, enquanto ele vê isso como apenas um jogo, para ela é a realidade. Earth de repente percebe que a garota raposa não fala como uma IA, ela soa como uma pessoa real. Mas por agora, ele escolhe ignorar e seguir em frente. A garota raposa então oferece a Glad a chance de formar um contrato com uma fada tão poderosa quanto ela.
Mas ele recusa, determinado a derrotá-la em vez disso. Como nenhum deles está disposto a recuar, eles iniciam um duelo. A garota raposa imediatamente lança 5 feitiços diferentes de uma vez, mas Glad habilmente os evade e lança um contra-ataque. Mas ela desvia sem esforço do ataque dele e o paralisa com um choque elétrico. Ela então libera mais habilidades para acabar com ele. Assim que a luta termina, a fada traz o velho de volta, dizendo que Glad aprendeu a lição. Depois disso, ela convoca todos os jogadores Playboy de fadas e os agradece por não participarem do evento PVP das fadas. Como recompensa, cada um deles receberá uma fada. No entanto, Earth é uma exceção. Ele terá que lutar contra ela. Earth fica intrigado com isso, mas ela simplesmente reitera que quer lutar com ele. A fada explica que não pode continuar distribuindo recompensas de graça, já que Earth não participou do torneio. Earth concorda, percebendo que não seria justo com os outros jogadores. É por isso que ela quer tornar as coisas justas, desafiando Earth para uma luta, ignorando os demais playboys das fadas. Ela diz que, como recompensa, Earth receberá uma parte de seus poderes, mesmo sem precisar vencer a batalha. Ainda assim, se ele sair vitorioso, sua recompensa será ainda maior. Earth concorda com o acordo, mas, do nada, seu título de Playboy das fadas desaparece. Nesse momento, a equipe de desenvolvimento sombria aparece, comentando que o evento atingiu seu auge. Earth leva alguns minutos para planejar sua estratégia, plenamente ciente de que suas chances de vitória são extremamente pequenas. Um único e poderoso ataque dela seria suficiente para enviá-lo direto ao seu ponto de renascimento. Mesmo assim, ele tem uma vantagem. Já a viu lutar antes. Além disso, ele está confiante de que ela não tem experiência contra um arqueiro. Ele sabe que precisa agir rápido, pois sua resistência está baixa, e prolongar a luta só levaria à sua derrota. Ainda assim, a única chance que ele tem de vencer é jogando sujo. Ele prepara seus olhos e ambos os lados se preparam para o duelo. Assim que a contagem regressiva chega a 0, Earth rapidamente gira e escapa. A garota fada fica momentaneamente surpresa, mas rapidamente entende que ele criou distância por ser um arqueiro. Earth dispara sua primeira flecha com 70% de força, mas ela a contra-ataca com magia do vento. Embora pego de surpresa a princípio, ele logo percebe que, se disparar com força total, suas flechas podem romper a magia dela. A garota fada começa a conjurar múltiplas lanças de fogo, mas Earth rapidamente as desvia. Ele dispara outra flecha e ela tenta desviá-la com sua magia de fogo. O feitiço se mostra ineficaz, e a flecha atinge seu ombro. Percebendo que precisa agir, a garota fada resolve encurtar a distância para parar seus ataques. No entanto, Earth estava pronto e tira uma garrafa. A princípio, ela assume que é uma poção e tenta impedi-lo de bebê-la. Em vez disso, ele a joga em direção a ela, liberando uma densa nuvem de fumaça. Enquanto a fumaça a envolve, a garota fada percebe que a garrafa estava cheia de veneno. Earth arremessa algumas garrafas de óleo aprimorado nela, desencadeando múltiplas explosões. Ela logo percebe que cometeu um erro ao não proibir o uso de itens. Earth explica que, como humano, ele tem que depender de estratégia para ter uma chance contra um oponente mais forte. A fada conjura paredes de terra para obstruir sua linha de visão e parar seus ataques. No entanto, Earth ativa sua habilidade de furtividade. Ela tenta sentir sua presença, mas falha. Com as paredes sumindo, ela escaneia a área tentando encontrá-lo. No entanto, Earth de repente surge por trás e ataca com seu chicote, prendendo-a. Sem hesitar, ele continua com sua investida deslizante, combinando-a com suas novas técnicas de arco. Ele arremessa flechas para o céu, disparando-as rapidamente como uma metralhadora, e finaliza ativando sua técnica de clone duplo para dominá-la. Após ser atingida por múltiplas flechas, Earth usa técnicas de voo e salto alto para lançar uma flecha perfurante direto em seu núcleo. Ele então chuta a flecha mais para dentro, fazendo a fada se desintegrar. A plateia explode em euforia com sua exibição, mas Earth imediatamente se arrepende do erro. Mostrar seus combos para tanta gente significa que nunca o deixarão em paz, pedindo óleo aprimorado e o desafiando para lutas. Ele tenta escapar, mas a fada reaparece bloqueando sua fuga. Ela reconhece sua derrota e diz que é hora de reivindicar sua recompensa. Ela o instrui a trazer seu cristal de contrato de fada quebrado e o anel do Rei das Fadas. Confuso, ele pergunta se ela se refere ao anel que ele descobriu na masmorra. Quando ele verifica seu cristal de contrato, ela nota como ele é imprevisível, apontando que já contém 5 luzes. Ela então invoca os Filhos da Luz, e mais 2 luzes aparecem dentro do cristal. Depois, ela reconstrói o cristal e o anel. Ela tenta deslizar o anel em seu dedo, mas ele resiste instintivamente, achando que parecia um pedido de casamento. Ela lança um feitiço para aumentar sua força e, eventualmente, força o anel em seu dedo. O sistema então revela que o anel é um item único, imbuído com todos os 6 elementos do poder das fadas. Usá-lo concede acesso ao País das Fadas,
No entanto, há um problema. Apesar de seus atributos incríveis, Earth não consegue tirá-lo. Seu ataque, defesa e recuperação de mana recebem um aumento de 10% e seu consumo de mana cai em 5%. Além disso, cada ataque tem chance de invocar uma ilusão da Rainha das Fadas, mas a recompensa mais intrigante é um novo título. Aquele que até encantou a Rainha das Fadas. Ele sente que esse título trará complicações no futuro. Com isso, a Rainha das Fadas desaparece, e o evento chega oficialmente ao fim. Dias depois, Earth descobre que outros jogadores que viram a batalha estão aprendendo habilidades de arco. Ele era o único arqueiro no jogo, mas agora isso se torna comum. Earth continua se concentrando em fabricar seus olhos, embora se sinta um pouco para baixo. Ele havia escolhido habilidades de arco e vento porque eram vistas como fracas por todos os outros, mas agora os jogadores estão reconhecendo o quão poderosas elas realmente são. Nesse momento, a Rainha das Fadas aparece, pegando-o de surpresa. Ele pergunta como ela o encontrou e ela explica que o anel também serve como ponto de teletransporte. Ela o provoca, dizendo que veio trazer amor ao pobre e solitário cara que ainda não tem uma fada. Earth dá um tapa na cabeça dela, plenamente ciente de que ela está apenas tentando evitar seus deveres, e diz a ela para voltar ao trabalho. Ele decide voltar para a cidade, mas se sente desconfortável, pois todos os olhos estão nele. As pessoas sussurram que ele é o marido da Rainha das Fadas. Do nada, ele ouve alguém gritando para outra pessoa parar. Não querendo se envolver, Earth continua andando, focado em seu plano de caçar e tentar algo diferente. Ele se lembra da Rainha das Fadas dizendo que qualquer um que use o anel pode aprender o feitiço Prism Nova. Com isso em mente, ele escolhe enfraquecer um urso usando suas flechas antes de contê-lo com seus chicotes. Sem perder tempo, ele começa a conjurar o feitiço, e após uma longa incantação, uma enorme esfera se forma acima do urso, transformando-o em pedra. Ele fica confuso, mas após algumas tentativas, percebe que Prism Nova concede um efeito de status anormal aleatório aos seus oponentes. Ele encontra um local remoto e monta sua cozinha provisória. Tenta aumentar a eficiência cozinhando vários pratos ao mesmo tempo. Ele menciona o feitiço A Rainha das Fadas, que aponta que as chances de paralisia e petrificação são baixas, e o feitiço tem um tempo de recarga longo. Quando ela tenta pegar sua comida, ele a impede batendo levemente em sua cabeça, esclarecendo que planeja vender as refeições, não consumi-las. Ela diz que sua terra natal produz apenas doces, e ela está cansada deles. Ele sabe que ela trabalha duro pelos cidadãos, mas isso não significa que ela pode vir incomodá-lo quando bem entender. Eles são de repente interrompidos por um cara aleatório. Ele reclama que Earth o ignora na cidade, fazendo Earth perceber que este é o cara irritante. O cara se apresenta como Nasr da Guilda Arco de Apolo. Ele começa a agir de forma arrogante, alegando que a missão deles é libertar os arqueiros da opressão, mesmo que Earth seja quem realmente está fazendo isso. Earth percebe que este cara é um idiota. Então Nasr diz que veio oferecer a Earth uma vaga na guilda, no menor rank. Earth simplesmente responde que não está interessado no momento e vai embora. Mais tarde, Earth monta sua barraca de comida na cidade e diz à Rainha das Fadas para ir, mas ela recusa. Ele cede e entrega a ela um pouco da comida que fez. Ele comenta o quanto ela come, mas ela o chama de bobo por não perceber por que ela está com ele. Então, sem aviso, ela desaparece dizendo que voltará em breve. Earth vai para a oficina de Black para trabalhar em seu equipamento. Ao começar, ele fica irritado com a multidão ao redor, com todos olhando e ficando muito perto. Black explica casualmente que é porque ele é famoso, mas Earth diz a todos para se afastarem e darem-lhe espaço. Earth então começa a trabalhar em seu equipamento, primeiro o arco tipo X. A durabilidade do arco diminuiu, e ele precisa fazer um novo. Ele decide substituir o corpo principal e as cordas. Usa madeira excelente da segunda cidade para o corpo e metal leve para a abraçadeira. Assim, ele atualizou o arco, tornando-o muito mais poderoso. O antigo tinha 132 de ataque, mas essa nova versão tem 446. Ele muda o foco para seus sapatos com lâminas. Desta vez, troca o material principal por metal leve, bem mais leve, e finalmente os reforça, tornando-os mais resistentes e equilibrados. Ele também adiciona espinhos de flecha retorcidos nas solas para um golpe extra, mas desta vez pula a lâmina lateral. Em vez disso, adiciona 3 lâminas, imitando garras na ponta do pé e 3 pontas de flecha retorcidas no topo do sapato. Assim, ele poderá esfaquear monstros ao chutá-los. Além disso, ele faz as garras se destacarem, facilitando a substituição. Como resultado, sua lâmina de perna de presa lhe dá 10 de defesa e 29 de ataque adicionais. Com isso feito, ele só precisa fazer uma coisa agora. Ele retorna à garota artesã, onde encomendou sua capa e percebe que ela quase tinha uma nota de item perfeita. No entanto, ela não aumenta o preço.
Earth fica surpreso, pois é bem mais barato do que esperava, mas ela explica que sempre cobra o mesmo valor, não importa a nota do item. Ele planeja testá-lo numa caçada, mas então recebe uma mensagem de Ian, a mestre da guilda Arco de Apolo. Ele concorda em encontrá-la e nota um grupo de arqueiros por perto. Ian se apresenta e Earth vai direto ao ponto, perguntando por que ela queria encontrá-lo. Ela logo se desculpa pela bobagem de Nas, dizendo que Earth explodiu em fama após a luta com a Rainha das Fadas. E claro, Nazca o viu como um bilhete dourado para fortalecer sua guilda de arqueiros. Mas Earth diz que não é grande coisa, e aponta que Nazca atingiu um novo nível de estupidez. Ele tem tentado atrair novos membros alegando que Earth faz parte do grupo. Ian e o resto da guilda pedem desculpas a Earth, mas ele rapidamente pede para levantarem a cabeça. Ian diz que disciplinaram Nas retirando seu rank, rebaixando-o de tenente a um membro regular da guilda. Embora não o expulsassem da guilda, ele perdeu todos os seus antigos privilégios. Earth sente que é uma punição justa e concorda com a decisão. Ian fica mais pessoal, dizendo que assistiu à luta, e acredita que ele é uma inspiração para todos os arqueiros. Mas Earth não compartilha dessa visão. Ele escolheu uma classe fraca para ficar longe da atenção. Na sala dos desenvolvedores, a equipe fala sobre Earth, o jogador que superou a Rainha das Fadas, garantiu sua amizade e se tornou uma grande inspiração. Por isso, eles decidem ficar de olho nele. O amigo de Earth, Sway, aparece e revela um novo efeito de status, quebra-braços. Se um jogador for atingido, não conseguirá segurar uma arma por um tempo. Além disso, se um jogador sofrer dano nos braços que exceda 25% do HP total, será paralisado ou transformado em pedra. Logo depois, uma nova masmorra é anunciada, um desafio dos que partiram. Esta masmorra tem andares gerados aleatoriamente toda vez que alguém entra, repleta de armadilhas, e o objetivo é alcançar o 10º andar. Agora Earth percebe que precisa de um escudo para enfrentar esta masmorra. Ele sabe que confiar apenas em desviar não será suficiente, especialmente em espaços estreitos. Então revela seu novo pequeno escudo, explicando que o escolheu por funcionar bem com um arco. Com os materiais coletados, Earth começa a criar novos equipamentos e revela que está construindo um arco composto de alta tecnologia. Blax fica chocado ao descobrir que o arco tem um poder de ataque impressionante de 38, apesar de sua baixa pontuação de arco de apenas 3. No entanto, Earth esclarece que as flechas são extremamente caras, então ele só o fabricou para estudar sua mecânica. Não pretende usá-lo, pois Earth já trabalha com um design ainda superior. Mas como não existe de fato no mundo real, ele tem que projetar os projetos ele mesmo. Earth passa a noite toda completando seu projeto, um escudo, mas não é apenas um escudo comum. Este tem um arco compacto e escondido embutido. Embora pequeno, é letal e preciso, graças a uma pequena mira que ele adicionou. Soltar o punho o transforma de volta em um escudo normal. É a arma perfeita para ele, incrivelmente poderosa. E mesmo que seus braços sejam desabilitados por quebra-braços, ele ainda pode lutar à distância. Mais tarde, Earth vai para a nova masmorra e encontra um grupo que parece os Power Rangers. O Ranger preto deles está doente e eles estão procurando urgentemente alguém para preencher a vaga. Eles se voltam para Earth, sabendo que ele provavelmente não sobreviverá muito tempo sozinho. Earth concorda em se juntar à sua equipe improvisada. Assim que entram na masmorra, os Rangers estão animados e prontos para atacar, mas Earth freia. Ele pausa para avaliar a masmorra e logo sente que estão prestes a ter sérios problemas. A primeira sala tem 15 armadilhas, algumas capazes de matar instantaneamente. Earth assume a liderança enquanto os outros o seguem de perto. O Ranger azul se sente aliviado que as coisas vão bem, e o Ranger vermelho admite que nunca duvidou de Earth. Afinal, quem é casado com a Rainha das Fadas deve ser poderoso. Assim que limpam a primeira área, Earth recua e deixa os Rangers assumirem. Eles logo encontram perigo, mas a equipe lida bem, derrubando os monstros esqueleto com facilidade. Num piscar de olhos, Earth se sente aliviado por finalmente poder focar em encontrar armadilhas. Ao chegarem ao 3º andar, as ameaças escalam, mas a Ranger Rosa ordena que o grupo fique para trás e a deixe cuidar de tudo. Ela consegue derrotar alguns monstros no 3º andar, embora esses inimigos sejam bem mais fortes que os do primeiro. O guerreiro do machado fica chocado quando seus golpes se mostram inúteis, e Earth esclarece que esses monstros em particular são imunes a ataques físicos. Earth libera seus ataques de arco aprimorados pelo vento, eliminando os inimigos com bastante facilidade. Eles finalmente encontram a entrada para o 4º andar, mas, a essa altura, 40 minutos já se passaram. Como só tem 1 hora para terminar a masmorra, a equipe decide reduzir o objetivo e mirar apenas em chegar ao 5º andar.
Ao pisarem no quarto andar, Earth de repente sente uma estranha e arrepiante sensação, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. De repente, um grito de socorro ecoa por toda a masmorra. Os Rangers entram em ação e Earth, embora um pouco hesitante, os segue de perto. Assim que entram, uma armadilha fecha a porta com força atrás deles, fazendo Earth perceber que estão presos ali até que terminem o desafio da sala. Cercados por monstros e esqueletos, os Rangers ficam bastante animados para entrar em combate. Earth rapidamente verifica se há armadilhas, e não encontra absolutamente nenhuma. Ele então libera seu poder total sem a menor hesitação. Todos desferem ataques bastante distintos, talvez um pouco extravagante demais para o gosto de Earth, mas a força deles é sem dúvida inegável. Logo a sala é completamente limpa. Com o tempo se esgotando rapidamente, o grupo é enviado de volta para fora. O Ranger Vermelho ficou bastante impressionado com Earth, então ele está ansioso para saber qual é o seu nível. Earth não revela o número exato, mas confessa que está acima do nível 20. Na verdade, ele está bem acima do nível 30, mas escolhe não sobrecarregar alguém que acabou de conhecer. Eles dividem seus modestos ganhos, Earth os adiciona como amigos, e depois disso, cada um segue seu caminho. Mais tarde, Earth percebe que precisa desarmar armadilhas mais rapidamente se quiser chegar ao 10º andar. Então ele decide criar uma ferramenta para impulsionar suas habilidades de ladrão. Black se oferece para ajudar e acaba aprimorando o dispositivo de arrombamento muito além das expectativas de Earth. Motivado por isso, Earth se esforça ainda mais, criando um grande estoque de flechas em preparação para a próxima expedição na masmorra. Do nada, a Rainha Fada aparece novamente, parecendo bastante frustrada. Ela explica que distribuir os cristais foi a parte mais fácil, mas as perguntas estranhas dos jogadores a irritaram tanto que ela acabou brigando com todos eles. Ela até os reviveu só para derrotá-los repetidamente, várias e várias vezes. Para se animar, ela astutamente coloca um certificado de casamento numa lista de tarefas que Earth talvez pudesse considerar. Earth fica completamente confuso com a sugestão dela e imediatamente rejeita assinar o tal certificado. Mais tarde, a Rainha Fada fica bastante surpresa com o quão saboroso é o pão de carne de Earth, e ele orgulhosamente compartilha que sua habilidade de culinária atingiu o nível 50, desbloqueando assim a capacidade de usar um vaporizador. Ela fica emocionada por ser a primeira a experimentar. Percebendo o quão difícil deve ser a vida de uma rainha, Earth decide não rejeitá-la desta vez. No entanto, ela rapidamente fica um pouco íntima demais, chamando-o de marido, deixando Earth se perguntando se ele acabou de cometer um erro terrível. Nos últimos dias, ele criou uma variedade de ferramentas e continuou a se aventurar na nova masmorra, com o objetivo de aprimorar suas habilidades de desarmar e arrombar fechaduras. Apesar de frequentemente ativar armadilhas e ser morto, ele ainda conseguiu atingir o nível 50 em sua habilidade de ladrão. A decisão mais difícil que ele havia enfrentado até aquele momento, já que agora ele tinha que escolher entre evoluir sua habilidade para um ladrão superior ou um ladrão benevolente. O ladrão superior era simplesmente uma versão mais avançada de suas habilidades existentes, oferecendo uma taxa de sucesso bem maior. O ladrão benevolente, por outro lado, permitia que ele roubasse itens de monstros e causasse dano extra com ataque surpresa, embora exigisse significativamente mais experiência para evoluir. No final das contas, ele escolheu o caminho benevolente e voltou a praticar o desarmamento de armadilhas. Com esforço contínuo, sua taxa de sucesso melhorou consideravelmente e ele começou a testar as novas habilidades. Essencialmente, ele apenas continuou passando pelo mesmo esqueleto repetidamente, várias e várias vezes. Por causa disso, ele logo entendeu a mecânica das criaturas da masmorra. Simplificando, monstros são atraídos pela luz, o que o levou a avançar na mais completa escuridão. Claro, ele dependia de sua habilidade de visão noturna para navegar e evitar lutas completamente desnecessárias. Essa tática e habilidade o permitiram pular inúmeros encontros por toda a masmorra em alta velocidade. Com pouco mais de 5 minutos restantes, ele chegou à escadaria que levava ao 9º andar. Ele correu em frente até tropeçar em uma câmara realmente enorme. Lá, ele avistou os degraus para o andar final, mas a sala estava completamente cheia de armadilhas. O desespero de Earth aumentou consideravelmente. A saída estava bem na frente dele, mas ele não tinha tempo para desativar as armadilhas mortais que bloqueavam seu caminho. Com apenas alguns segundos restantes, Earth decide arriscar e corre, usando sua habilidade de salto alto combinada com voo para planar no ar e desviar das armadilhas. Ainda assim, não é o suficiente para alcançar as escadas. Ele aterrissa em uma armadilha, mas rapidamente rola para longe, desviando por muito pouco das armas que saltam em sua direção. De alguma forma, ele consegue chegar às escadas e fica intrigado por não ser expulso da masmorra. Ele verifica o cronômetro e vê que ele congelou com exatos 2 segundos restantes. Ainda bastante surpreso, ele decide focar na cura e bebe algumas poções. Ele não consegue entender por que ainda está dentro da masmorra e suspeita que o sistema possa tê-lo classificado como alguém que completou o andar final. Independentemente de toda a confusão, Earth tenta ignorar, afinal, ele é o primeiro jogador a sequer chegar ao último andar. Ele desce uma série interminável de degraus quando de repente uma voz o chama. Earth exige saber quem está falando. A voz responde que nunca imaginou que alguém realmente conseguiria chegar ao andar final. Ela então se revela como André, um cavaleiro a serviço do Império. André explica que como a escadaria é incrivelmente longa, ele aproveitará a oportunidade para compartilhar sua história com Earth enquanto ele continua descendo. André explica que sua nação uma vez o comandou a explorar este mesmo lugar. Ele liderou um exército inteiro para limpar a masmorra, mas monstros e armadilhas os massacraram a todos. No final, ele foi o único sobrevivente que conseguiu chegar à câmara final, apenas para encontrá-la completamente vazia.
Não havia nem mesmo ar para ele respirar. Ele continua explicando que acabou sendo transformado em um cavaleiro esqueleto e feito para guardar a masmorra. Earth, confuso, pergunta se a sala ainda existe, mas André diz a ele que a destruiu, querendo poupar outros de sofrer a mesma armadilha de morte humilhante que ele. Earth reflete que, mesmo depois de se tornar um monstro, Andre ainda tentou manter a honra de um nobre cavaleiro. Então, Andre acrescenta que Earth o encontrará esperando no fundo das escadas. Earth então pergunta a Andre o que ele realmente quer, e para sua surpresa, Andre diz que quer morrer. Earth para em suas trilhas, completamente surpreso com a resposta, mas Andre explica que já suportou mais do que o suficiente. Ele se recusa a deixar seu coração se transformar em algo monstruoso, mas está perto de seu limite, quase no ponto de ruptura. Ele implora Earth para libertá-lo desta maldição e permitir que ele se reúna com seus camaradas caídos. De repente, as escadas começam a desaparecer, forçando Earth a correr de volta em completo pânico. Mas ele não é rápido o suficiente e acaba caindo em um poço sem fundo. Alguns minutos depois, ele recupera a consciência e ouve um barulho estranho. É Andre, o esqueleto está gargalhando descontroladamente e murmurando para si mesmo. Ele revela que Andre finalmente se rendeu, e agora ele tem o controle total do corpo do cavaleiro. Sem a menor hesitação, Earth se levanta e casualmente atira uma flecha direto no crânio dele, fazendo o esqueleto resmungar de puro aborrecimento. Earth manda ele calar a boca e dispara outra flecha. Dessa vez, o esqueleto bloqueia com um escudo e jura fazer Earth sofrer muito antes de matá-lo. No instante seguinte, o esqueleto ativa uma habilidade e avança, fechando a distância num piscar de olhos e quase fatiando Earth em dois. Mas Earth desvia por muito pouco para o lado, bem a tempo. Impressionado com a incrível velocidade do esqueleto, Earth observa enquanto ele repete o mesmo ataque, forçando-o a levantar seu escudo em defesa. O esqueleto parece impressionado, e Earth o provoca, embora perceba a terrível situação em que se encontra. O esqueleto é incrivelmente rápido e ataca com uma força devastadora. O esqueleto o elogia por bloquear o ataque e avança mais uma vez. Earth assume uma postura defensiva, então de repente pula para trás e joga uma garrafa de óleo aprimorado. O esqueleto fica furioso, mas Earth calmamente comenta que ele não luta com espadas. Ele dispara outra flecha, mas o esqueleto não só a deflete, como também segue com um golpe voador que estilhaça completamente o arco de Earth. O esqueleto tenta terminar a luta com uma explosão de velocidade, mas Earth consegue evadir o ataque. A criatura ri, zombando de Earth por estar completamente indefeso agora que seu arco se foi. Ele o incita a se render, mas Earth recusa, declarando que ainda tem uma arma escondida, seu braço direito. A criatura fica confusa, mas Earth transforma seu escudo em uma besta, e então atira. O esqueleto desvia, mas Earth continua se movendo e atirando incessantemente. O esqueleto rapidamente fecha a lacuna e ataca Earth, que desvia de cada um dos ataques. No entanto, Earth enfrenta um problema com seu arco-escudo. Ele só pode disparar flechas de fogo especiais e não permite que ele use nenhuma arte de combate. Embora lhe falte poder bruto, ele atira muito mais rápido que um arco pesado. Earth mantém seu movimento constante e tiros rápidos, o que acaba frustrando o esqueleto. Enfurecido, o monstro tenta uma investida de escudo, mas Earth a evade. No entanto, o esqueleto usa sua habilidade perseguidor de escudo para mudar de direção. Como resultado, Earth é prensado contra a parede e é afetado por um efeito de atordoamento. Andre então menciona que é hora de enviar Earth para seus deuses, mas isso só deixa nosso garoto ainda mais confuso. A cabeça de caveira continua explicando que os humanos oram a seus deuses quando algo acontece. Então ele assume que é porque os humanos reverenciam os deuses tão profundamente. Ele balança sua lâmina mirando corta Earth ao meio, mas o atordoamento passa bem a tempo, permitindo que Earth evade. De repente, Earth lança um chute voador direto no rosto do esqueleto e diz: "Não há deuses neste mundo. A única coisa que realmente existe aqui é a vontade inquebrável da humanidade de sobreviver, não importa o custo." O esqueleto pede para ver a vontade de Earth e levanta sua espada. Earth promete que sim e corre em sua direção. Ele de repente salta na parede e usa seu chicote para prender a espada do esqueleto, seguido por um chute no rosto. Mas isso ainda não é o suficiente. Earth começa a conjurar um feitiço poderoso para acabar com a batalha de uma vez por todas. No entanto, a encantação leva muito tempo, dando ao monstro uma chance de se fortalecer e tentar cortar Earth em dois. Justo nesse momento, o feitiço ativa parcialmente, prendendo o esqueleto e limitando seu movimento. Enquanto Earth continua o longo canto, chegando ao ponto médio, a criatura balança sua espada, mas devido à sua falta de visão, ele só consegue esmagar o escudo de Earth. Earth continua cantando seu feitiço, o processo se arrastando como se fosse durar para sempre, dando ao esqueleto tempo de sobra para preparar outro golpe. O feitiço finalmente é ativado a tempo, mas o resultado não é o que Earth antecipou. Acreditando que tudo está perdido, ele fica chocado quando a Rainha Fada aparece de repente ao seu lado. Ele fica atordoado por um momento, então se lembra que seu anel tem uma pequena chance de invocar o fantasma dela. Com um sorriso, ela libera um feitiço de nevasca e começa a desaparecer. Ele então usa essa chance para atirar na cabeça de Caveira, pensando que não esperava que ela o ajudasse. Ele lança vários ataques de arco usando todas as suas habilidades. Ele tenta acabar com ele com uma explosão causada por seu óleo aprimorado. O esqueleto cai no chão e Earth vê a alma de Andre. O cavaleiro sorri calorosamente e o parabeniza por sua grande vitória.
Andre explica que como Earth derrotou a criatura antes que sua alma desaparecesse completamente, ele ainda tem um momento para expressar sua gratidão. Earth pergunta se ele conseguiu realizar o desejo de Andre, e Andre responde com um sorriso. Earth questiona o que tudo isso realmente significa, mas Andre diz que ansiava por liberdade, embora nunca imaginasse que um jogador solo seria quem o libertaria. Antes de desaparecer, Andre confia a Earth sua espada, mencionando que, apesar de desgastada, ela deve ser considerada uma antiguidade, e vale muito dinheiro. Ele também menciona as palavras de Earth sobre não existirem deuses neste mundo. Andre acredita que eles existem porque Earth acabou de impedi-lo de se tornar um monstro completo. Andre e seu companheiro desaparecem, e um anúncio urgente e repentino ecoa por todo o jogo. Ele relata a conclusão bem-sucedida da masmorra e do evento. A mensagem também provoca uma nova arma conhecida como Espada do Cavaleiro, embora os detalhes completos sobre ela serão revelados mais tarde. Earth está ciente de que outra arma pode ser introduzida em futuros eventos de chefes secretos. Algum tempo depois, na loja do ferreiro, Earth tem uma preocupação mais urgente. Seu escudo e chicote foram destruídos sem reparo. Sem como consertá-los, ele escolhe focar em reconstruir apenas seu pequeno escudo, deixando o chicote de fora desta vez. Em uma sala escura, os desenvolvedores estão ocupados preparando um relatório. A mulher nota que sua IA, PN0E, parece estar se divertindo bastante. O homem responde que o progresso de aprendizado dela deve estar conectado a Earth. No entanto, há um pequeno problema. Outra IA, PN1IB, está resmungando por estar entediada. O homem calmamente diz a ela que eles só precisam esperar um pouco mais. Mais tarde, Earth encontra o grupo de Sway para conquistar a masmorra. Earth os agradece por convidá-lo. Sway explica que o convidaram porque Nora e Casamine não poderão jogar hoje. É por isso que o convidaram porque queriam um jogador ladrão que também pudesse causar dano. Earth fica confuso porque eles terão apenas Millie como curandeira. Ela então explica que eles ficarão bem porque convidaram uma curandeira para vir. Ele fica surpreso e pergunta se essa pessoa ainda não apareceu. Joy se desculpa mencionando que ela está um pouco atrasada. Earth responde que está tudo bem e que ele pode esperar. No entanto, o grupo rapidamente aponta que a nova jogadora pode ser bem rude às vezes. Earth percebe que ele deve ignorar completamente o comportamento dela. Sway se desculpa, admitindo que recrutou descuidadamente uma jogadora aleatória sem considerar sua personalidade. Justo então Elisa, a nova membro, aparece e menciona que todos vieram para recebê-la. Fu imediatamente começa a repreendê-la, exigindo um pedido de desculpas por estar atrasada. Ele então tenta apresentá-la a Earth, garantindo a ele que ela é uma maga habilidosa, então não há necessidade de preocupação. Earth começa a pensar que Tio deve ter uma vida difícil se ele mesmo tem que lidar com as apresentações. No entanto, ela se recusa a pedir desculpas e começa a zombar de Earth por ser um arqueiro fraco. Earth sorri, dizendo que ela estará verificando suas habilidades dentro da masmorra. Lá dentro, Earth começa a destrancar as portas arrombando as fechaduras. Rona comenta que trazer Earth foi a decisão mais acertada, dada a quantidade de armadilhas. Earth observa que, embora as armadilhas sejam bastante comuns, algumas delas são mortais o suficiente para eliminá-los em um único golpe, então todos precisam ficar alertas. No entanto, Elisa ainda está reclamando. Eles facilmente conseguem chegar ao 5º andar, e Sway decide fazer uma pausa. Elisa está irritada porque quer correr sem pensar para chegar ao 6º andar. Ela reclama que eles já estão lá dentro há 30 minutos e que precisam se apressar. O grupo explica que há vários monstros perigosos naquele andar, então eles devem adotar uma abordagem segura. Mas Elisa não acredita que eles sejam tão perigosos assim. Earth menciona que liches menores habitam aquele andar, monstros imunes a ataques físicos que também infligem efeitos de status debilitantes, ganhando o apelido de geradores de trauma entre os jogadores. Elisa fica preocupada, mas Millie a tranquiliza, dizendo que ela pode remover congelamento e paralisia, enquanto Elisa pode lidar com petrificação. Rona acrescenta que seus ataques são baseados em magia, então ela ficará bem. Sway conclui que o grupo deve ser capaz de lidar com um lich menor. Earth se junta ao grupo confiante quando de repente recebe uma notificação. Ele revela ao grupo que há 12 monstros se aproximando deles, 4 dos quais são liches menores. Sway pergunta se Earth consegue encontrar alguma armadilha dentro desta sala, mas Earth responde que não há. Então Sway diz a todos para se prepararem porque eles lutarão ali. Todos ficam animados e Millie dá alguns buffs a todos. Bem, exceto Eliza que pensa que está tendo um pesadelo agora. Sway diz a ela para criar coragem e se preparar. Ela segue as ordens e começa a preparar seu feitiço. Earth se prepara para atacar, mas de repente 4 liches menores emergem das paredes. Ele lança seu ataque com flecha larga, dividindo-a em 3 duplicatas. Elisa e Millie se juntam, liberando raio sagrado e explosão, derrubando o primeiro lich menor. No entanto, os 3 restantes avançam. Raid avança, provocando as criaturas para atrair a atenção delas, permitindo que Rona acerte um soco mágico em uma. Aproveitando a oportunidade, Sway desfere o golpe final com sua espada mágica, acabando com ela. No entanto, Wad já está sofrendo de efeitos de status. Seu braço está petrificado, e os liches começaram a ignorá-lo. Os monstros atacam a linha de trás, e todos pedem a Elisa para usar sua cura em Rad. Sway explica que todos serão aniquilados se ela não usar magia. No entanto, ela começa a entrar em pânico quando um lich menor se aproxima dela.
Rona entra para protegê-la e todos tentam o seu melhor, exceto Eliza. Sem muitas opções, Earth diz a eles para se abaixarem e ele joga seus olhos aprimorados. Isso cria uma grande explosão, e Earth diz a ela para acordar e curar Rage. Ela se levanta e lança sua magia de cura, dando ao grupo uma chance de lançar seu ataque. Após a batalha, Eliza continua reclamando de Earth, dizendo que ele deveria ter usado seus olhos aprimorados desde o início. Earth tenta explicar que não tem o suficiente para usá-los descuidadamente. Sway começa a perder a paciência e diz a Eliza para parar de criticar Earth, especialmente porque ela mesma não contribuiu muito. Finalmente, Eliza assume a responsabilidade e pede desculpas. Mais tarde, o cronômetro finalmente se esgota e eles são teleportados para fora. Apesar de ter um grupo capaz, eles lutaram muito. O grupo de Sway então decide encerrar o dia e vai embora. Earth decide ir também, mas há uma garotinha observando-o à distância. Na manhã seguinte, Earth nota que 2 novas armas foram adicionadas ao jogo, um arco japonês e uma katana. De repente, uma garota se aproxima dele e pergunta se ele é Earth. Ele nota seus chifres de dragão e orelhas pontudas, o que o leva a perguntar quem ela é. Ela responde que é a irmã mais nova da Rainha Fada. Embora intrigado, ele vai em frente e pergunta por que ela veio vê-lo. A garota diz que há algumas razões, mas a principal é que ela quer um gostinho. Earth parece intrigado, então ela esclarece. Ela quer um gostinho dos lábios dele. Como de costume, Earth reage batendo na cabeça dela, assim como faz com a irmã dela. Estranhamente, ela gosta e diz que agora entende por que a irmã dela gosta tanto dele. Ela até acrescenta que a irmã dela disse a ela que ele é um ótimo cozinheiro. Earth tenta recusá-la, dizendo que tem tarefas a fazer. A garota responde que ela o seguirá, explicando que não tem muitas chances de sair. No final, Earth cede e mostra a cidade a ela. Algum tempo depois, eles verificam várias lojas e ela acha a mercadoria bastante divertida. Earth aproveita a oportunidade para perguntar se sua capa pode ser consertada, mas a garota artesã aponta que está muito danificada. Substituí-la seria muito mais fácil do que repará-la. Percebendo que é culpa dele, Earth muda seu pedido e pergunta se ela pode fazer uma nova armadura para ele. Ela quer saber o que ele tem em mente, então ele pergunta o que ela pode criar usando pele e pelo de um urso selvagem. A garota artesã diz que adora quando as pessoas trazem os materiais e pergunta se ele tem metal. Ele dá prata a ela, e ela planeja fazer um conjunto completo. Será o conjunto de couro de urso selvagem com reforço de prata, dando a ele 70 pontos extras de defesa. Eles concordam com o preço e fecham o negócio. A garota dragão, no entanto, está com fome, então Earth decide preparar um bife para ela, e ela gosta imensamente. Eventualmente, ele percebe que ela come tanto quanto a irmã. Isso faz Earth se perguntar se ela também é uma fada. Mas a garota se recusa a discutir e não quer compartilhar seu nome. Então, Earth a nomeia Ryu, explicando o que significa chifres de dragão em japonês. Satisfeita, ela diz que ele é o único que pode chamá-la assim. Ela também menciona que passará por lá ocasionalmente, lembrando Earth mais uma vez o quanto ela é parecida com a irmã. De repente, música toca na cidade, é um anúncio do jogo. Naquela noite, Earth vai à loja de Black. Eles revelaram um aspecto oculto do design do jogo. O anúncio falava sobre habilidades. Elas evoluem ao subir de nível, que é como se aprendem artes poderosas. Acontece que as pessoas devem se especializar em um único estilo de jogo. Se alguém quiser usar as artes físicas mais poderosas, só poderá aprender habilidades de ataque físico. E se quiserem aprender as artes mágicas mais fortes, só poderão aprender habilidades mágicas. No entanto, há um problema. Eles usam a mesma abordagem para artesãos. Earth argumenta que isso causará problemas. Black questiona o que Earth planeja fazer, apontando que eles têm um mês para redefinir suas habilidades. Ele avisa que se Earth não o fizer, poderá ter dificuldades em batalha. Earth considera, ao focar apenas em ataques físicos, ele poderia ficar mais forte. No entanto, ele prefere manter como está agora porque isso é divertido para ele. Black fica feliz em ouvir isso porque todos os seus artesãos de meio período decidiram se reespecializar em combate. Portanto, ele se sentirá menos sozinho com Earth por perto. Earth ri, pensando que fazer as pessoas felizes com comida também é uma força, algo que ele não quer perder. Mais tarde ele volta à garota artesã e admira seu conjunto de armadura recém-feito. Ela explica que conseguiu fazê-lo tão bem por causa dos materiais de alta qualidade. Earth fica satisfeito, não só sua defesa é aumentada, mas ele também ganha bônus extras de durabilidade e psique. Quando ela pergunta o que ele fará com sua armadura antiga e se oferece para comprá-la, ele hesita. Sentimental, ele diz a ela que prefere destruí-la ele mesmo. A garota artesã então diz que adoraria se ele cuidasse dessa nova armadura, como fez com a antiga. Earth sorri e confirma. Ele pensa que a razão para isso é porque esse jogo permite que ele toque o equipamento, criando assim um vínculo. Ele até se sente um pouco triste quando é hora de dizer adeus. Enquanto ele começa a se afastar, ouve alguém chamá-lo. Virando-se, ele vê a Rainha Fada, parecendo incomumente séria. Ela diz que há algo que precisa dizer. Curioso, Earth ouve atentamente, mas é pego de surpresa quando ela de repente lança uma barreira ao redor deles. A Rainha Fada começa pedindo desculpas, então revela que ele nunca poderá formar um contrato com uma fada. Confuso,
Earth pergunta se as fadas o detestam tanto assim, mas a rainha explica que é o oposto. Elas o amam demais. Earth está confuso, mas a rainha fada explica que planejava apresentá-lo a uma fada. Ela esperava que eles pudessem fazer um contrato em breve. Por isso, ela trouxe 6 fadas de Rank S maior junto com ela, das quais ele escolheria. As fadas explicam que esperavam estar em contrato com ele. No entanto, todos os cidadãos do Reino das Fadas descobriram sobre esse plano, e 80% da população se reuniu nos portões do castelo pedindo para fazer um contrato com ele. Earth fica surpreso com esse número. A rainha fada continua dizendo que não pode mostrar favoritismo ao seu povo, e permitir que uma fada forme um contrato com ele jogaria toda a sua nação em turbulência. Earth dá de ombros, dizendo que entende. Ela então pergunta se ele está chateado, apontando que sua jornada e batalhas serão mais difíceis sem uma parceira fada. Mas ele simplesmente responde que a vida é assim, e ainda deve ser divertido. Ela ri chamando-o de esquisito, mas insiste em dar-lhe um tipo diferente de poder como compensação. Ela pede a mão dele, então Earth a estende. Ela então lhe dá 2 poderes. Essas 2 técnicas são recriações de habilidades poderosas criadas pela governante das fadas. Primeiro é 7 estrelas cadentes, que aumenta seu dano se ele acertar 7 tiros de arco em um alvo em 30 segundos. O outro é o arco de sacrifício, que custa 90% da vida máxima e 100% da mana máxima para atirar uma flecha poderosa. No entanto, ele destruirá o arco atualmente equipado. Ela diz a ele para ter cuidado ao usá-lo, e que seus atributos devem voltar ao normal após um descanso adequado. No entanto, a maior preocupação de Earth é sacrificar seu arco. Ela o incita a mantê-lo escondido e então pergunta se ele viu as últimas notícias. O Reino das Fadas será desbloqueado na próxima atualização. Ela o convida a visitar e ele concorda. Antes de sair, ele compartilha um pouco de comida caseira com elas. Mal sabe ele, esse simples gesto planta uma ideia na mente das fadas. Elas começam a planejar futuras visitas à casa dele. Alguns dias depois, Earth está preparando algumas refeições, quando Sway pergunta se ele ouviu sobre a nova campanha. Earth simplesmente responde que foi uma grande notícia. No entanto, um dos membros da guilda de Sway está confuso. Então Earth explica que existem outros 3 jogos que usam o sistema de VR. Há um jogo de luta, um de tiro em primeira pessoa e um de mechas. No entanto, cada um desses jogos exige seu próprio capacete de VR exclusivo. Para resolver isso, as empresas uniram forças para desenvolver um capacete de VR universal que funciona em todos os jogos. Eles também planejaram uma grande campanha promocional, oferecendo aos jogadores cupons de acesso gratuito por 15 dias, que será lançada no mesmo dia do patch do Reino das Fadas. Sway tem certeza de que isso aumentará a base de jogadores do jogo. Ele tenta roubar um bife, mas Earth o acerta na cabeça, dizendo que essas carnes são para os clientes. Então Earth se vira para Nora, dando a ela o poder de bater na cabeça de todos. Os membros da guilda de Sway mencionam que as guildas começarão a recrutar mais jogadores e perguntam se eles farão o mesmo. Nora até menciona que é hora de eles se tornarem uma guilda de tamanho médio. No entanto, eles devem treinar Eliza primeiro, caso contrário, os novos jogadores sofrerão nas mãos dela. Como Earth sempre foi prestativo, Shu tenta usar a oportunidade para recrutá-lo. Earth o recusa, dizendo que já recusou inúmeras vezes. Internamente, Earth admite que só quer aproveitar o jogo casualmente. Mas a verdadeira razão é que ele está escondendo coisas que a maioria dos jogadores não deveria saber. Enquanto a rainha é de conhecimento comum, sua irmã permanece um segredo. De repente, Ryo aparece e pergunta se ele está trabalhando em um novo menu. Ela tenta pegar a comida, mas Earth a acerta na cabeça e diz que planeja vendê-la aos clientes. Nora, no entanto, está confusa e pergunta quem ela é. Os dois ignoram a pergunta e Ryo reclama por se conter quando há algo delicioso na frente dela. Os dois começam uma grande briga porque Earth acha que ela come demais. No entanto, o grupo está confuso. Eles nunca tinham visto alguém usando aquele tipo de roupa no jogo, e afirmam que Ryo não parece uma fada. Rage pergunta se Earth não vai parar de ter todas as garotas, apesar de já ter a rainha. Shui usa essa chance para reclamar de quão popular Earth é, mas Earth os espanca para fazê-los parar de dizer coisas estranhas. Earth reclama que sua popularidade está lhe custando dinheiro, já que ele tem que continuar alimentando Ryo. O grupo, no entanto, ignora suas reclamações, notando o quão próximos Earth e Ryo parecem. Ryo então declara que Earth é o único permitido a chamá-la por esse nome. Os outros ficam chocados, mas Shu tenta ameaçar Earth, avisando que exporá a situação no fórum do jogo. Earth responde, dizendo que se Sway o fizer, ele nunca mais provará sua comida. Nora então menciona que Earth não é apenas um playboy de fadas, mas também se tornou um guardião de dragões. Earth ri, mas se preocupa com o que acontecerá quando o Reino das Fadas abrir. Dias depois, o patch do Reino das Fadas é lançado, e Earth explica que a Terra Feral está localizada ao sul da segunda cidade. Ele explica que o castelo fica no centro, enquanto também há cidades e fortes nas 4 direções. Mas ainda assim, a única maneira de alcançá-lo é caminhando pelo mapa. Earth segue o grupo de pessoas e chega à Fortaleza do Norte, impressionado pelas muralhas massivas.
Embora a fila para entrar seja ainda mais avassaladora, enquanto ele espera, um estranho se aproxima e pede para inspecionar seu anel. Earth se pergunta se o anel poderia lhe conceder acesso especial. Quando ele o apresenta, o homem o reconhece como o anel da Rainha Fada, verificando a identidade de Earth e instruindo-o a acompanhá-lo. Earth está confuso, mas o homem esclarece que a Rainha Fada ordenou sua presença imediata, não lhe deixando escolha a não ser seguir. Earth fica ainda mais confuso, mas o homem simplesmente diz aos seus homens para trazerem algo. Os jogadores na fila olham para Earth, pensando que é algum tipo de evento. Earth fecha os olhos, esperando que as pessoas parem de notá-lo. Ele então os abre novamente e percebe uma enorme besta azul à sua frente. A besta então se move, revelando ser um pássaro. Então o homem explica que é um picacha, um pássaro que apenas algumas pessoas selecionadas podem montar. O homem casualmente instrui Earth a embarcar no pássaro que segue para a capital. Earth está atordoado, mas sua descrença é interrompida quando jogadores próximos resmungam por não terem a sorte de ter a mesma oportunidade. Depois de cumprimentar educadamente o pássaro, Earth sobe em suas costas e percebe como suas penas são incrivelmente macias. O homem explica que isso é intencional. A fofura age como um cinto de segurança natural. Com isso, o pássaro abre suas asas e sobe aos céus, levando Earth em direção ao castelo. Earth está impressionado porque o pássaro pode expandir o limite de altura. Ele também notou que não há resistência ao vento, o que lhe permite voar sentindo o vento. O picacha continua voando, passando por cidades e finalmente chega ao castelo. Lá, Earth é recebido pela rainha e pelas outras fadas. De repente, Earth se ajoelha e cumprimenta a rainha. No entanto, ele fica chocado ao descobrir que toda essa urgência era porque ela preparou um desfile para ele. Naquela noite, o pássaro picacha o leva pela cidade onde os cidadãos do Reino das Fadas se reúnem para recebê-lo. Embora ele não goste de ser o centro das atenções, ele percebe que não há sentido em recusar. Enquanto ele retribui os cumprimentos, ele percebe que até soltaram fogos de artifício em sua homenagem. Então, ele escolhe aproveitar o momento, pelo menos por um tempinho. Na manhã seguinte, na sala do trono, Earth diz que é grato pela recepção, mas afirma que ela exagerou. A Rainha Fada explica que queria mostrar aos seus cidadãos que ele estava no país. Na verdade, ela revela que todos estavam esperando por sua visita, porque havia rumores de que ela o manteria para si. Ainda assim, Earth sabe que não é apenas um rumor. Ela se aproxima dele, deixando-o inquieto como se pudesse ler sua mente e estivesse prestes a atacar. Mas de repente, seu comportamento muda. Ela sorri docemente e pergunta se deveria mantê-lo para si. Os ministros rapidamente intervêm, dizendo a ela para parar de brincar e agir seriamente. A rainha então pede a Earth para continuar sua vida normal em seu país por um tempo. Ela tenta confortá-lo, mencionando que não o protegerão nem controlarão suas ações. Earth então se levanta, afirmando que continuará sua vida normal como aventureiro a partir de amanhã. Ele decide voltar para a Cidade Forte e procurar uma pousada onde possa sair do jogo. Mas, nesse momento, Earth esbarra na rainha no corredor, e ela pergunta para onde ele vai. Ele diz a ela que planeja dormir na pousada. A Rainha Fada então casualmente sugere que ele durma no quarto dela. Earth ri nervosamente, mas não querendo arriscar problemas, ele corre e pula pela janela, deixando a rainha visivelmente irritada. Enquanto ele foge, pensa consigo mesmo que provavelmente parece um ladrão, mas tudo bem, já que ele tem a habilidade de ladrão de qualquer forma. Ele cavalga o picacha até a cidade florestal do sul e decide torná-la sua nova base, simplesmente porque tem o menor número de jogadores. Ele rapidamente completa uma missão para caçar 8 coelhos grandes e retorna a um bar, surpreendendo a todos. Normalmente, derrubar esses monstros leva vários dias. Uma mulher pergunta se ele encontrou algum pássaro ladrão, e Earth confirma que sim. Aproveitando do momento, ele então pergunta se há um lugar onde ele possa cozinhar. A mulher diz que ele pode usar a cozinha dela, e Earth promete pagar uma taxa de uso. Ela fica surpresa, mencionando que é raro encontrar alguém como ele. Ele rapidamente entra na cozinha e explica como este bar funciona. O primeiro andar é dedicado a postar pedidos, enquanto o segundo serve como uma pousada. Earth escolhe ficar lá, já que é a melhor hospedagem da cidade. Após preparar rapidamente sua refeição, ele prova a carne e fica satisfeito. É saborosa e sem nenhum gosto estranho. Inspirado, ele decide cozinhar espetinhos grelhados de pássaro ladrão, um prato que aumenta a velocidade. Ele também experimenta bife de coelho, embora isso apenas satisfaça a fome no sentido virtual. Enquanto ele desfruta de sua refeição, os locais observam com inveja, desacostumados a uma culinária tão exótica. Earth promete fazer se eles pagarem por isso. Mas isso só atrai mais pessoas. No final, o bar se enche de gente que adora sua comida. Earth nem consegue acreditar que está cozinhando assim na Feraland. Ele passou os dias seguintes completando pedidos e cozinhando para todos. Ele também passava um tempo bebendo com os locais, e parece que estava se divertindo lá, até que alguém chegou ao bar dizendo a Earth para se esconder. O grupo fica intrigado, mas a garota esclarece que a filha do líder do forte está a caminho. A garçonete rapidamente apressa Earth para se abaixar debaixo da mesa. Momentos depois, a nobre chega, anunciando que ouviu falar das habilidades culinárias de Earth e exige conhecê-lo, oferecendo-lhe uma posição como seu chefe pessoal.
Desconfiado, Earth assume que ela está apenas tentando se aproveitar dele. A garçonete se desculpa educadamente, dizendo que a pessoa que ela procura já foi embora. Não convencida, a mulher insiste que escondê-lo é inútil, afinal, trabalhar para ela deveria ser considerado um privilégio. A garota do bar mente novamente, mencionando que Earth partiu em um pedido urgente para outra cidade no leste. O confronto da mentirosa chega ao fim, mas a mulher pede aos seus homens para coletarem informações. Ela reclama que ele deixou a cidade sem servir comida para ela. Portanto, ela quer capturar Earth. Ela sai e todos ficam chocados porque ela ainda é uma idiota. Então, quando a nobre sai, a garota do bar pede desculpas a Earth porque não esperava que aquela mulher estivesse de olho nele. Earth está confuso e pergunta se ela sabe quem ele é. A garçonete explica que a rainha havia falado sobre ele, mas também pediu que agissem como se não soubessem para protegê-lo. Earth é pego de surpresa, mas ela acrescenta que percebeu que ele não gosta de ser tratado de forma diferente. Ela então menciona que a mulher cachorro é um problema, principalmente por causa de sua atitude. Basicamente, ela age de forma superior graças ao status de seu pai, e o pai dela só piora as coisas mimando-a sem perceber. Earth entende a situação e diz que não lhes causará mais problemas. Ele promete partir rapidamente, deixando os locais infelizes. A garota do bar menciona que adoraria deixá-lo ficar lá se essa situação não tivesse acontecido, mas Earth diz que está tudo bem e a agradece por tudo o que ela fez. Ele está feliz que pelo menos conseguiu se divertir com todos, especialmente porque todos elogiaram sua comida e beberam com ele. Earth esperou anoitecer antes de fazer sua jogada. Capuzado e cauteloso, ele correu em direção aos portões do forte. Quando ele chegou, notou alguns guardas estacionados diretamente em frente à entrada. Tentando passar despercebido com o rosto coberto, ele foi subitamente parado por um deles, que perguntou se ele era Earth. Earth é pego de surpresa por eles já saberem quem ele era, mas o guarda apenas diz que está ciente da situação de Earth e admite que todos estão fartos daquela mulher louca. Ele promete reunir provas de tudo o que ela fez e pede a Earth para voltar quando as coisas se acalmarem. Com isso, eles abrem o portão e o deixam escapar. Enquanto Earth se prepara para fugir, alguém de repente grita que ele está atrasado. Antes que ele possa processar isso, o estranho o incita a subir em suas costas para uma fuga mais rápida. Para a surpresa de Earth, seu salvador é um urso. O urso explica que adorou a comida de Earth e quer retribuir dando-lhe uma carona para a cidade do sul. Sem hesitar, Earth pula nas costas do urso, e eles disparam juntos em velocidade máxima. Mais tarde, a Rainha Fada recebe um relatório. Ela é informada de que a mulher cachorro da Fortaleza do Sul tentou se aproveitar de um aventureiro humano. Irritada, a rainha diz que isso tem que parar. Eles têm trabalhado duro para construir um bom relacionamento com os humanos. Mas quando uma das fadas menciona que o aventureiro era Earth, a expressão da rainha escurece instantaneamente. Pela manhã, Earth finalmente chega à cidade do sul com seu novo companheiro urso. Ele pede desculpas por fazer o urso correr a noite toda, mas o urso não parece se importar. Enquanto caminham pelas ruas, Earth nota pessoas cantando e tocando instrumentos por toda a parte. Curioso, ele pergunta se há um festival acontecendo. O urso explica que as cidades do Reino das Fadas apoiam cada uma forma diferente de arte. O norte promove a literatura, o leste foca na pintura, o oeste apoia a escultura e o sul se especializa em música. Earth pensa que pode desfrutar de todos os tipos de música enquanto passeia pela cidade, mas está muito exausto para explorar agora. O urso sugere uma pousada próxima, e assim que chegam, o estalajadeiro diz que não se importa que Earth fique lá com o Zeton de cabelo selvagem. Earth fica intrigado com o nome, mas o urso apenas resmunga que é um apelido embaraçoso. Uma vez em seu quarto, Earth mergulha na cama, sentindo-se grato por ter o apoio de uma fada titulada. Ele então sai do jogo para descansar. No dia seguinte, ele entra no jogo e tenta sair da cama, mas se vê incapaz de se mover. Ele acredita que é um bug do jogo. Logo ele sente algo estranho debaixo de seu cobertor. Espiando por baixo, ele descobre a Rainha Fada ali. Ele implora para que ela o solte, mas ela se recusa. Ele a avisa que outros podem interpretar mal a posição deles, mas ela não se importa, então não o deixará sair. Nesse momento, o estalajadeiro abre a porta sem bater, testemunha a cena. Ele rapidamente recua, pedindo desculpas pelo incômodo. Earth implora por sua ajuda, e Zetin chega, perguntando como pode ajudar. No entanto, ao ver a situação, Zetin cai na gargalhada, provocando Earth por ter levado uma garota para dentro na primeira noite. Earth se esforça para afastar a Rainha Fada, insistindo que não a trouxe para lá. A Rainha Fada se agarra a ele, explicando que se ela o soltar, ele fugirá do país. Nesse momento, tanto o estalajadeiro quanto o Zeton reconhecem o rosto dela e ficam chocados ao perceber que ela é a rainha deles. De repente, sua irmã dragão aparece, deixando os outros dois ainda mais chocados. Ela exige saber o que a Rainha Fada está fazendo ali, e a rainha explica que veio pedir desculpas pelo caos causado pela outra garota louca na Cidade do Sul. Ela acrescenta que a mulher, o pai dela e sua força particular de 80 soldados foram todos punidos. Curioso, Earth pergunta que tipo de punição eles receberam.
A Rainha Fada alegremente começa a explicar o que fez. Transportou-os instantaneamente para um campo deserto e os derrotou brutalmente 30 vezes, revivendo-os 29 vezes. Ela acrescentou que a Mulher-Cão foi destituída de sua patente e rebaixada ao nível mais baixo de soldado. Zetin e o estalajadeiro ficaram chocados com a punição severa, mas Ryo explicou que sua irmã finalmente mostrou sua verdadeira e aterrorizante natureza, e agora começaria a afastar as pessoas. Earth, no entanto, ignorou tudo, dizendo que todos os outros o trataram bem, e ele se recusou a deixar as ações da Mulher-Cão fazê-lo odiar o país inteiro. A Rainha Fada se ilumina de alegria instantaneamente, mas Ryo lhe dá um tapa na cabeça, dizendo para ela parar com seu charme assustador. As duas irmãs começam a brigar até que Ryo a pega pela orelha e a arrasta gradualmente para longe. Aproveitando o momento, Zetin aponta que Earth não é apenas próximo da rainha deles. Ele também compartilha um laço com o Dragonion. O estalajadeiro então pergunta a Earth se ele sabe que as fadas já estiveram em guerra com outras raças. Earth parece confuso, então ele explica que os Dragonions eram seus inimigos mais ferozes naquela época. Surpreso, Earth ouve enquanto Zetin acrescenta que os moradores surtariam se soubessem que havia um dragão por perto. Ambos concordam em manter segredo, e o estalajadeiro se afasta para deixá-los continuar a conversa. Earth ficou atordoado com o que acabara de acontecer, mas Zetin simplesmente ignorou, chamando-o de sortudo, já que a rainha gosta dele. Naquele momento bateram à porta. Uma mulher estava lá, buscando a ajuda de Zetin. Ela explicou que sua filha havia desaparecido e implorou a ele para encontrá-la. Earth a incentivou a manter a calma e pedir mais informações. A mulher sentou-se e se apresentou como Karen Fenrir. Zetin notou que os Fenrir eram uma família nobre. Karen continua explicando que sua filha segue uma rotina rigorosa, fazendo uma caminhada no mesmo horário todos os dias. Mas desta vez ela nunca mais voltou. Apesar de procurar por toda parte, Karen não conseguiu encontrar nenhum vestígio dela. Zetin aponta que a espécie deles pode mudar entre formas de lobo e humano, tornando-os alvos improváveis para monstros comuns. Mas é exatamente por isso que Karen teme que algo muito mais sinistro possa ter acontecido. Ela revela uma foto de sua filha e oferece uma recompensa por encontrá-la. Zetin concorda em aceitar o pedido e Earth diz que o ajudará. Karen garante a ambos que serão devidamente recompensados. Logo depois, os dois saem para as ruas, procurando por qualquer pista. Zetin se desculpa por envolver Earth, mas Earth ignora, dizendo que é sua forma de mostrar gratidão por tê-lo trazido a esta cidade. Ainda assim, Zetin brinca que uma refeição de Earth já seria agradecimento suficiente. Depois, eles se aventuram floresta adentro. Enquanto caminham, Earth sente monstros por perto. De repente, alguns goblins saltam dos arbustos, mas Earth os derruba rapidamente em segundos. Impressionado, Zetin o elogia por ser confiável em batalha, embora Earth insista que Zetin poderia facilmente lidar com qualquer monstro com sua força bruta. Verificando seu mapa, Earth nota vários pontos agrupados por perto. Eles decidem verificar, mas quando Earth ativa sua habilidade de visão de longa distância, avista a mina cercada por goblins. Earth compartilha seu plano com Zetin. Ele vai atacar para esmagar os goblins enquanto Earth fornece suporte à distância. Zetin também precisa jogar uma poção de cura em Mina. Sem perder tempo, eles entram em ação. Assim que os goblins se aproximam de Mina, Earth dispara suas habilidades de arqueiro para mantê-la segura, e Zetin avança em modo besta total. Ele rapidamente derrama a poção em Mina, curando-a instantaneamente, então diz a ela para aguentar firme enquanto ele cuida do resto. Depois de derrotar o último Goblin, Earth se aproxima para se juntar aos outros. Zetin acredita Earth por facilitar a luta, e Mina expressa sua gratidão por ter sido resgatada. Zetin explica que a mãe dela os enviou para encontrá-la, e eles se apresentam. No momento em que Mina ouve o nome de Zetin, ela fica emocionada, falando sobre a sorte que tem. Earth, divertido com a reputação de Zetin, interrompe para perguntar por que Mina não se transformou em sua forma de lobo durante o ataque. Mina admite que, enquanto caminhava, um cheiro estranho e doce dominou seus sentidos, deixando-a tonta. Um pouco depois, ela recupera os sentidos e percebe que está cercada por goblins. Ela tenta se transformar, mas falha. Earth lhe entrega uma poção e diz para ela tentar de novo. Depois de beber, ela de repente se transforma em um lobo gigante, embora esteja confusa sobre por que não funcionou antes. Earth nota silenciosamente que era apenas uma poção antiveneno, o que significa que ela deve ter sido envenenada. Ele então diz a ela para voltar à sua forma humana e cavalgar nas costas de Zetin para ir para casa. Zetin pergunta o que Earth planeja fazer, mas Earth diz que está exausto e quer descansar um pouco. Confiando nele, Zetin leva Mina e volta. Assim que estão longe o suficiente, Earth se vira para os arbustos e chama a figura escondida para se mostrar. Ele explica que eram os sinais não monstros que ele avistou em seu mapa e nota como os goblins tinham equipamentos de alta qualidade incomuns. Sem aviso, Earth joga uma poção explosiva nos arbustos, afirmando que sabe que aquela pessoa estava por trás do ataque dos goblins e do envenenamento de Mina. Um homem de repente salta dos arbustos, exigindo saber por que Earth o está atacando. Earth responde que sequestro e assassinato são atos de um vilão. O homem se levanta, mas Earth nota algo importante. Este é um humano, mas não um jogador. Se ele deixar esse homem escapar, isso poderia tensionar as relações entre humanos e fadas.
possivelmente até levando a uma guerra. Enquanto o homem saca uma faca e avança sobre Earth, nosso herói se teleporta para trás dele e desfere um chute rápido em sua cabeça. Cambaleando, o homem murmura que ele é humano enquanto eles são apenas fadas, mas Earth permanece indiferente. Para ele, a única coisa que importa é se eles podem trabalhar juntos ou não. O homem tenta atacar, mas é instantaneamente derrotado. Earth reflete que o resultado ideal seria que fadas e humanos entendessem as forças e limitações uns dos outros e avançassem juntos em paz. No entanto, se o conflito for inevitável, ele está preparado para ficar com as fadas e não mostrar misericórdia aos humanos. Ao se virar para voltar, ele se surpreende ao encontrar Zetin e Mina, esperando por ele. Ele pergunta por que eles não foram embora, e Zetin explica que ficou para ver se Earth conseguiria pegar o culpado. Earth comenta que o cara foi simplesmente cuidado, e Zetin oferece uma carona em suas costas. Alguns minutos depois, Karen finalmente se reencontra com sua filha e expressa sua gratidão, dizendo que recompensará cada um deles com 100 mil de brilho. Mas Earth tem uma recompensa diferente em mente. Como ele segue o código de Zetin, decide bancar o cupido entre Zetin e Mina. Ambos são pegos de surpresa, e Mina fica envergonhada, levando Earth a provocar que ela claramente tem sentimentos por Zetin. Isso dá a Mina coragem para expressar seu interesse em Zetin, que fica chocado e pede uma explicação. Earth menciona as palavras de Zetin naquela manhã, desejando que ele também pudesse conseguir uma garota fofa. Naquele momento, Mina rapidamente abraça Zetin, fazendo-o perder a cabeça. Earth então os tira de seu quarto e depois disso chama a Rainha Fada. Ela aparece rapidamente, perguntando se ele vai se confessar a ela. Apenas para levar outro tapa na cabeça, ele prossegue explicando a situação e ela responde dizendo que um conflito entre humanos e fadas deve ser evitado a todo custo. Ele concorda e ela o agradece por seus esforços em preveni-lo. A rainha promete investigar o assunto mais a fundo, enquanto Earth diz que vai para a cama e pede para ela ir embora. No entanto, ela de repente pula em sua cama, insistindo que eles dormirão juntos. Earth recusa, exigindo que ela saia. A rainha então sai da cama e pergunta quando o verá novamente. Earth assegura que não demorará, mas a rainha insiste em ficar até que ele prometa. A rainha admite que quer retribuí-lo, e Earth questiona se ela está falando como a fada e rainha. Ela acena com a cabeça, explicando que ele evitou uma crise potencial. Earth finalmente promete vê-la novamente, mas diz que a gratidão não é necessária. Ela aceita, embora Earth não consiga evitar pensar que se ela continuar observando cada movimento dele, acabará não sendo diferente da mulher-cão. No dia seguinte, Earth planeja voltar à cidade principal para estocar olhos aprimorados e consertar seu arco. Quando Zetin sai de seu quarto, Earth o provoca sobre como as coisas foram com Mina, apenas para ver Mina parada bem atrás dele. Juntando as peças, Earth sorri enquanto Zetin explica sem jeito que ele vai se mudar para a mansão Fenrir com Mina. Eles estão indo pra lá agora, e Zetin se desculpa por não poder dar uma carona a Earth de volta. Earth ignora e expressa gratidão pelo bom tempo que compartilharam. Eles batem os punhos antes que Zetin saia com sua garota. O estalajadeiro aponta que é uma longa jornada de volta, mas Earth tem uma surpresa. Então ele chama o Pikacha, deixando o estalajadeiro atordoado. Depois de alguns minutos, o pássaro não apareceu. Então o estalajadeiro comenta que nem mesmo os nobres podem montar nessas criaturas. Earth ri, alegando que era apenas uma brincadeira, mas naquele momento o Pikacha de repente pousa na frente deles. Eles ficam em total descrença, então Earth pula e decola. Depois de voar pelo céu por um tempo, ele pede ao Pikacha para deixá-lo um pouco fora da cidade para evitar chamar muita atenção. Embora o Pikacha fique desapontado, Earth o compensa preparando uma refeição. A criatura devora a comida feliz e depois rola alegremente. Do nada, o Pikacha arranca uma de suas penas e a entrega a Earth, um acessório lendário que só pode ser obtido ganhando a confiança de um Pikacha. Ele tem o poder de remover toda a fadiga, entre outros benefícios. Earth agradece ao pássaro pelo presente e se despede enquanto ele voa. Mais tarde naquele dia, ele volta à loja do ferreiro, explicando que está lá para aprimorar seu equipamento. Embora os suprimentos sejam limitados, Earth consegue criar outro arco de caça estilo X usando metal leve. Embora seja um pouco mais pesado, ele possui 55 pontos de ataque, muito mais poderoso que o anterior. No dia seguinte, assim que ele está prestes a testá-lo, ele avista um anúncio. Ele presume que o desafio dos partidos finalmente acabou, mas então, uma garota holográfica aparece, informando-o que ele libertou as almas que estavam em tormento. Ela continua a dar mais detalhes da história, eventualmente revelando que as recompensas do evento são limitadas e apenas certos jogadores as receberão. Para reivindicá-las, os jogadores devem entrar em um torneio PVP. Ela pergunta se ele vai participar, mas apesar dos prêmios tentadores, Earth aperta firmemente o botão não. De repente, ele ouve gritos distantes e decide verificar. Quando chega lá, encontra 4 pessoas inconscientes no chão ao redor de um ovo de dragão recém-eclodido. Earth se aproxima do dragão, mas as pessoas ao redor dele desaparecem misteriosamente. Como eram NPCs para um evento roteirizado, o dragãozinho guincha para Earth, que o adota por pena.
No entanto, ele continua fazendo barulho de fome, então Earth lhe dá um pouco de carne seca. Depois que o dragãozinho começa a comer feliz, Earth se pergunta se deveria voltar para a cidade inicial com ele. Pensando que isso causaria uma grande comoção, ele decide ficar no Reino das Fadas por enquanto. Então, ele sai para caçar mais comida para o dragãozinho e testar seu novo arco. Assim que consegue mais carne, começa a cozinhar um ensopado para si mesmo. No entanto, o dragãozinho exige comer a comida de Earth também, e limpa toda a sua panela de ensopado. Depois que o dragão satisfeito vai dormir, Earth se pergunta como lidar com seu apetite insaciável. Ele chama a Rainha Fada para verificar, e ela fica chocada com a presença do dragão. Earth explica a situação a ela, e ela diz que é um grande problema. Ela explica que dragões selvagens são diferentes da raça draconiana. Como estes últimos aprenderam a controlar seus poderes e interagir com outras raças, ela revela que os dragões selvagens param de tentar controlar seus poderes, e os dragões vermelhos são sua raça mais forte, pertencendo à família real. Earth percebe que eles estão em sérios apuros se a família dragão descobrir que sua princesa foi sequestrada. De repente, uma fada aparece e informa a rainha que vários dragões vermelhos estão indo em direção ao reino deles. Quando seu olhar cai sobre o dragãozinho, ela fica brava com a rainha por condená-los a todos. A rainha se defende e explica que não sequestrou o bebê, mas Earth os interrompe para focar no problema mais importante, onde os dragões vermelhos estão no momento. Earth e a Rainha Fada então vão para um campo aberto onde dois dragões vermelhos gigantes voam em direção a eles. Assim que pousam, Earth se sente assustado com o tamanho deles. Percebendo que seria um desastre se eles ficassem chateados, o dragão pai pergunta a Earth em tom imponente se ele sequestrou seu filho, mas Earth explica que apenas encontrou seu filho que havia sido sequestrado por outros. O pai se recusa a acreditar nele, mas Earth insiste que não está mentindo. Vendo sua sinceridade, o dragão pede para ele se aproximar e devolver seu bebê para provar sua coragem. A Rainha Fada se sente preocupada, mas Earth diz a ela que ficará bem. Ele se aproxima lentamente do dragão pai e cuidadosamente coloca seu bebê em sua garra. Vendo que Earth devolveu seu bebê são e salvo, o dragão pai se acalma e pede desculpas por sua raiva. Ele explica que acessou a memória do bebê e descobriu que Earth também alimentou seu filho. O dragão agradece a Earth por sua ajuda e oferece conceder-lhe um desejo e compensação. Earth aceita e pede aos dragões que não culpem o Reino das Fadas por este acidente. Ele também pede para eles esquecerem que se conheceram, o que confunde a mãe dragão. Earth explica que não quer chamar atenção para si mesmo e os dragões concordam com sua exigência. Após terminarem a discussão, ambos os dragões partem e Earth finalmente solta um suspiro de alívio. A Rainha Fada agradece a Earth e oferece levá-lo ao seu castelo para recompensá-lo totalmente. Depois que ele diz a ela que tem trabalho a fazer na cidade, a rainha chama um Picacha e garante a Earth que ninguém descobrirá que ele esteve envolvido neste assunto. Agradecendo pela ajuda, Earth sobe no Picacha e segue para a Fortaleza Leste. Earth visita a Guilda dos Aventureiros no leste, mas descobre que não há empregos. Uma senhora idosa pergunta se ele precisa de ajuda, então Earth pergunta a ela por que não há empregos. Ela explica que costumava haver muitos trabalhos para aventureiros, mas os humanos os pegaram todos. Ela também oferece deixá-lo trabalhar em sua estalagem e passar a noite, já que todo o reino deles está com poucas missões. Earth aceita a oferta dela e se torna um garçom. Lutando para conciliar vários pedidos ao mesmo tempo, ele corre de um lado para o outro, ouve clientes impacientes e lava a louça sozinho a noite toda. Quando ele é forçado a cozinhar também, Earth se sente confuso com todas as suas tarefas, percebendo que foi totalmente enganado. Assim que seu turno finalmente termina, Earth se joga sobre uma mesa, aliviado. A senhora idosa o agradece por toda a ajuda e lhe dá o dinheiro. Enquanto Earth caminha para seu quarto com o dinheiro, ele se sente impressionado com todas as coisas loucas que aconteceram com ele neste dia. Entrando em seu quarto, ele sente que se divertiu muito e pensa em abrir seu próprio restaurante. Earth se sente impressionado com todos os recursos que os desenvolvedores colocaram no jogo antes de ir para a cama. Enquanto isso, os desenvolvedores obscuros concordam em continuar executando mais um. Um deles pergunta ao velho líder sobre duas certas pessoas, e o velho diz a ele que aprendeu a rir depois de interagir com um certo jogador. Quando ele revela que Abby agora sabe sentir raiva, os outros desenvolvedores ficam chocados. Uma desenvolvedora comenta que Abby costumava ser completamente sem emoção e Abby era uma criança mimada. Enquanto ela suspira sobre o quanto os olhos mudaram, um homem expressa sua surpresa por existir um jogador como Earth. A desenvolvedora pensa que Earth é interessante e revela que ela também é uma jogadora. Outro desenvolvedor sente que vale a pena executar mais um, enquanto o velho diz que é um ótimo projeto para treinar seus olhos. De volta ao jogo, Earth recebe o anúncio do vencedor do torneio PVP. Ao saber que Silver realmente venceu, Earth fica feliz que Glad finalmente provou a derrota.
Fechando a janela da interface, ele suspira enquanto desfruta da brisa relaxante no jogo. Earth sente que este é o tipo de alívio do estresse para o qual ele se inscreveu, e se pergunta como se envolveu em todas as coisas loucas até agora. Ele então pensa que correr por aí fazendo missões também é divertido, lembrando de suas brincadeiras de infância, sabendo que parou de se exercitar quando adulto. Earth se arrepende de ter saído de forma e prejudicado sua saúde. Ele percebe que, por ter começado a se divertir tanto com todas as missões no jogo, esqueceu seu próprio desejo de relaxar e se envolveu em todo tipo de problema. Uma lágrima aparece em seu olho devido às suas emoções perturbadas e Earth começa a andar para encontrar alguma companhia. Lembrando-se de todos os amigos loucos com quem sempre pode contar, Earth pensa que é hora de começar a tratá-los melhor e valorizá-los. Algum tempo depois, a Rainha Fada chama Earth ao seu palácio no leste. Quando perguntada o motivo de chamá-lo, a rainha diz que pensou que ele estaria solitário sem ela. Earth fica chateado com a razão esfarrapada dela e lhe dá um tapa na cabeça, enquanto um homem de cabelo verde os observa sem jeito. Finalmente notando o outro homem, Earth pergunta quem ele é, e ele se apresenta como um dragão verde selvagem. Earth se sente surpreso, já que dragões selvagens evitam outras raças, mas o homem explica que embora os dragões verdes sejam mais fracos que os outros, eles são mais rápidos e podem assumir forma humana. Assim, eles são capazes de interagir e ajudar os dragões selvagens a formar relações com outras raças. Earth acena com a cabeça, mas ainda se sente confuso sobre por que o homem está ali. O dragão pensa que ele deveria saber, e Earth pensa que está relacionado ao dragãozinho que ele salvou. O dragão acena e revela que a princesa dragão tem um grande problema. Ela parou de comer depois de voltar para casa. Enquanto Earth e a Rainha Fada ficam boquiabertos em choque, o dragão os lembra que a princesa precisa comer para crescer saudável. No entanto, o dragãozinho come apenas metade da quantidade normal para sua idade e começou a pedir a todos para transformá-la em humana. Earth se sente surpreso, dizendo que não sabe por que o dragão está agindo assim. Ele diz ao dragão que ela comeu muita comida quando estava com ele, então nada deveria estar errado. O dragão se sente perdido, mas então a Rainha Fada aponta que a comida de Earth provavelmente era muito saborosa para o bebê. Quando ela pergunta a Earth o que ele deu de comer ao bebê, ele fica trêmulo e revela que a alimentou com um bife gourmet. Enquanto o dragão verde pergunta sobre o prato, Earth cozinha um pouco para ele. O dragão imediatamente começa a devorar o bife e entende totalmente por que sua princesa ama tanto a comida humana. Acenando com a cabeça em concordância, a Rainha Fada também come com ele. Enquanto o dragão pede outra porção, observando-os comer tão descuidadamente, Earth fica bravo e lembra ao dragão que ele está ali para uma visita diplomática. Inclinando a cabeça em desculpas, o dragão pergunta a Earth se ele pode enviar mais comida para sua princesa. Quando Earth diz que está sem ingredientes, o dragão voa para conseguir mais. Depois de algum tempo, Earth entrega a comida pronta ao dragão e ele sai correndo com ela. Earth pergunta à Rainha Fada por que os dragões selvagens estão interagindo com as fadas, e ela diz que provavelmente é por causa dele. Ele se sente tonto com essa notícia e começa a voltar para seu quarto. Mas a Rainha Fada o impede. Ela diz que preparará o melhor quarto para ele em seu castelo. Earth escapa pela janela, perguntando-se se ele abriu outra caixa de Pandora com os dragões selvagens. Enquanto isso, no Palácio do Dragão, os grandes dragões observam em silêncio enquanto sua pequena princesa devora toda a comida humana. Seu pai pergunta ao dragão verde sobre a comida, e ele explica que Earth realçou seu sabor através da culinária. Observando a filha, o Lorde Dragão se surpreende com o talento incrível de Earth, e o Dragão Verde decide algo importante. Ele tenta cozinhar seu próprio bife, mas falha miseravelmente em deixá-lo saboroso. Enquanto ele pensa em conseguir permissão para visitar Earth, outro Dragão Verde o observa em silêncio pela janela. O Dragão Verde então voa para algum lugar e se transforma em sua forma humana. De volta à estalagem oriental, Earth acorda com a Rainha Fada aninhada a ele. Ele a pune com um suplex, e a rainha acorda com um galo enorme na cabeça. Earth se prepara para sair do quarto, mas ela tenta impedi-lo, então ele sai depois de amarrá-la. Na rua, os guardas abrem caminho para Earth enquanto ele passa, ainda não acostumado a ser tratado com tanto respeito. Earth pensa em aprimorar suas habilidades de chute e chicote. O dragão verde chamado Emer interrompe seus pensamentos e pergunta se ele é realmente Earth. Earth nega ser o cara que Emer procura, mas o velho insiste que é ele, não querendo se envolver com outro dragão selvagem. Earth recusa firmemente e aponta que muitas pessoas se parecem com ele. Depois de dizer ao velho que ele está enganado, Earth se afasta. Sabendo que o dragão bebê está lhe causando todos esses problemas, ele não tem vontade de se tornar o chefe pessoal do dragão, querendo jogar como um aventureiro. No entanto, a Rainha Fada o desmascara aparecendo com o ancião. Enquanto o ancião dragão tenta agarrar Earth, ele se recusa a ser pego e usa uma habilidade de salto alto para fugir deles.
Dragão e Fada perseguem Earth, mas ele avista uma estalagem e decide entrar para se esconder. Earth rapidamente invade a estalagem e exige que o proprietário lhe dê um quarto. Antes de entrar correndo e deixar a Rainha Fada e o dragão para fora, Earth desaba na cama, pensando que era hora de deixar o problemático reino das fadas. Na manhã seguinte, Earth desce para sair da estalagem, mas o proprietário assustado lhe diz que a rainha emitiu um mandado de prisão contra ele. Earth olha ao redor e encontra mandados espalhados por toda a cidade porque ele partiu o coração da rainha. Ele fica furioso porque a rainha quebrou sua confiança e o expôs na frente de todo o país, e invade o castelo dela onde ela o espera com o velho dragão. Earth diz à rainha que ela cruzou a linha desta vez, mas ela afirma que pode explicar, no entanto. Ele se recusa a ouvi-la e diz para ela remover o anel de fada que ela colocou em seu dedo. Então, Earth diz ao velho dragão que não vai cozinhar nada para os dragões. Quando o velho se recusa a ouvir, Earth diz que está cansado dos dragões fazendo exigências a ele. Mesmo depois de ter salvado a filha deles, o velho pensa que pode forçar Earth a obedecê-lo, mas Earth lhe diz que está pronto para lutar, irritado ao máximo. O velho dragão diz a Earth para levarem a luta para fora. Uma vez lá fora, ele se transforma em sua forma de dragão, e Earth se lembra da promessa do dragão de esconder sua identidade. Earth pensa que os dragões assumiram ser seu direito fazê-lo obedecer, então ele precisa lutar por seus próprios direitos. O velho dragão permite que Earth faça o primeiro movimento. Então ele usa um ataque de flecha giratória. No entanto, a flecha ricocheteia inofensivamente na pele do dragão, e ele ataca Earth com sua poderosa garra. Earth desvia do ataque, mas o dragão voa e o derruba. Earth pensa em usar uma erva contra o dragão, mas decide que é muito arriscado, já que o vento poderia soprá-la de volta para ele. Ele mira com 2 flechas e lança uma flecha de presas gêmeas no velho dragão. Apesar do poder aumentado, o dragão ignora o ataque e avança para atacar Earth novamente. Earth consegue bloquear com seu escudo, mas o impacto ainda o machuca. O dragão fica surpreso que Earth sobreviveu, mas seu escudo de repente se quebra. Ele zomba do escudo de Earth por sacrificar sua vida, e Earth decide vingar seu velho parceiro. Na frente do dragão surpreso, ele se levanta e derrama uma poção sobre si mesmo. Determinado a lutar até o fim, o dragão fica sério e carrega um ataque de fogo, mas Earth usa um impulsionador de vento para correr em direção à sua boca. Ele joga as garrafas de óleo da mina do inferno no rosto do dragão, o que o deixa com apenas um fio de HP. O dragão ruge de dor, e Earth prepara seu arco. Ele usa as 7 estrelas cadentes no dragão, que fica chocado por ele ter a técnica suprema da fada. Depois que as flechas explodem, Earth pensa que venceu, mas a fumaça se dissipa para revelar um dragão enfurecido. Earth percebe que é normal um dragão ter sobrevivido, mas então ele o joga longe com uma rajada de vento que arranca a paisagem ao redor deles. Enquanto a poeira baixa, o dragão se sente orgulhoso por ter vaporizado Earth. Enquanto isso, Earth se esconde atrás de uma rocha, tendo usado seu impulsionador de vento e habilidade de furtividade para evitar o ataque. Pensando que não tem outra opção, ele decide apostar tudo na habilidade Arco do Sacrifício. Enquanto o dragão desce ao chão, uma aura poderosa irrompe do arco de Earth enquanto ele carrega sua flecha final. Ele combina seu amor pelo arco e sua vontade de sobreviver em um último tiro, e mira no dragão chocado. O dragão lembra a Earth que ele não sobreviverá se usar este ataque, mas Earth está preparado para esse resultado. Ele lança a flecha final, e o dragão usa uma barreira para detê-la. Earth se recusa a desistir e derrama seu coração e alma na flecha, que estilhaça a barreira e perfura o corpo do dragão. Com seu canto do cisne final, o Arco-Íris desaparece das mãos de Earth, e ele o agradece por sua ajuda. Para seu choque, o dragão ainda está vivo, então ele corre para ele com um ataque kamikaze de olhos explosivos. Observando esta batalha, os desenvolvedores do jogo ficam surpresos que o velho dragão está perdendo. Um deles considera enfraquecer o óleo, mas outro lhe diz que os jogadores irão embora se limitarem demais à liberdade deles. Enquanto isso, outros desenvolvedores ficam surpresos que Earth sacrificou a si mesmo e seu arco. Eles o respeitam por tomar a decisão, apesar de sentir o medo na vida real. De volta ao jogo, a alma de Earth observa o dragão derrotado e seu próprio corpo morto, pensando que ele irá reaparecer em seu último ponto de login. No entanto, os outros dragões vermelhos aparecem, e Earth pensa que eles vão salvar o dragão verde. Para seu choque, eles o revivem, e o jogo pergunta se ele aceita a ressurreição. Earth aceita a ressurreição e pergunta aos dragões por que eles não ajudaram o amigo deles. O Rei Dragão Vermelho explica que o Ancião Dragão Verde havia se tornado arrogante e começado a intimidar os outros. Ele revela que o Dragão Verde havia ameaçado a Rainha Fada para emitir seu mandado de prisão se ela não quisesse que o dragão atacasse as cidades. Enquanto Earth percebe que a rainha era inocente, os dragões explicam que queriam punir o Dragão Verde, mas Earth o derrotou antes que eles chegassem.
Earth pergunta ao rei se ele está de acordo com isso, e o rei responde que ele mesmo teria cuidado do dragão da ganância. Então ele dá a Earth mais de 800 mil de brilho, um conjunto de armadura de escamas de dragão e um arco misterioso como recompensa por sua culinária. Earth veste a armadura de dragão leve antes de perguntar sobre o arco misterioso. Ele se pergunta por que não consegue ver seus atributos, e o rei explica que uma fada que uma vez o enfrentou usou este arco. Ele diz a Earth que o arco só reconhece seus usuários se eles satisfizerem seus requisitos. Earth guarda a arma, e o rei dragão parte depois de dizer que precisa da confiança de Earth pelo bem de sua filha. Finalmente, Earth desaba de exaustão e chama o Pikacha para uma carona. Ele vem correndo até ele e voa com ele. Earth sente que está abusando de seus privilégios de Pikacha, lembrando-se da grande recepção da rainha. Assim que retorna à estalagem, ele compra uma capa de fada para cobrir sua armadura de dragão antes de visitar a rainha em seu castelo. Dentro da sala do trono, Earth se lembra do que os servos dela lhe disseram sobre a rainha. Ela estava incrivelmente deprimida depois que ele ficou bravo e poderia explodir a qualquer momento. Com sua condição frágil em mente, Earth se sente culpado por machucá-la e a chama pelo nome. A rainha se anima feliz, mas pede desculpas a ele novamente. Earth explica que aprendeu a verdadeira história e pensa que ela tomou a decisão certa para proteger seu povo. Ele pede desculpas por ter agido como uma criança e não a ter escutado. No entanto, a rainha ainda pensa que não o tem tratado bem e oferece-se para conceder-lhe um desejo. Earth diz a ela para selar o poder de seu anel, e ela pensa que ele a odeia agora. No entanto, Earth apenas pensa que não merece ser tratado com tanto privilégio. A rainha entende que ele está certo e pede desculpas novamente por toda a atenção extra que lhe deu. Earth a agradece dizendo que a celebração e as caronas de Picacia foram ótimas. Então, enquanto ela estende a mão para pegar a dele, ele lhe diz que só conseguiu derrotar o dragão verde por causa da habilidade suprema que ela lhe deu. A rainha finalmente dissipa os poderes do anel e pergunta se pode ver Earth novamente. Ele lhe diz que voltará um dia. Antes de se virar para deixar o castelo, Earth decide que é hora de voltar para a cidade de First, mas sai para se despedir de Zetan primeiro. Enquanto ele começa a caminhar de volta para casa, é aqui que nossa história termina. Este foi o fim. Inscreva-se para não perder mais resumos e assista ao próximo vídeo na tela.